Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 6. Passado. Na noite de núpcias, fiquei assustada quando entrei no quarto depois do banho e o encontrei vazio. A ideia de Jack ter saído para fazer uma ligação me deixou irritada, como se algo fosse mais importante para ele no dia do nosso casamento do que eu. Mas a irritação logo se transformou em aflição ao lembrar que Millie estava no hospital. Em poucos segundos, eu tive certeza de que algo terrível havia acontecido, de que minha mãe tinha ligado para contar alguma notícia a Jack e ele havia saído do quarto para eu não ouvir a conversa. Corri para a porta e a abri com um puxão, esperando ver Jack andando pelo corredor, buscando uma forma de contar a notícia trágica. Mas não havia ninguém ali. Acreditando que ele tinha ido para o saguão e sem querer perder tempo procurando-o, revirei minha mala, deixada no hotel pelo motorista. Encontrei meu celular e liguei para minha mãe. Enquanto esperava a ligação ser completada, pensei que daria ocupado se ela estivesse falando com Deck. Eu estava prestes a desistir e ligar para o celular do meu pai quando ouvi o telefone dela chamar e, logo em seguida, sua voz. Mãe, o que houve? Exclamei, antes que ela conseguisse terminar de dizer alô. Millie teve alguma complicação ou algo assim? Não, está tudo bem, respondeu minha mãe, parecendo surpresa. Millie está bem. Ela está dormindo profundamente. Minha mãe fez uma pausa. Você está bem? Parece agitada. Me sentei na cama, fraca e aliviada. Jack sumiu. Pensei que você pudesse ter ligado com alguma notícia ruim e ele tivesse saído para conversar com você em particular. Expliquei. Como assim sumiu? Bem, ele não está no quarto. Fui tomar banho, e quando voltei, ele não estava mais aqui. Jack provavelmente foi até a recepção para fazer alguma coisa. Tenho certeza de que ele logo vai voltar. Como foi o casamento? Bom, muito bom. Mas eu não consegui parar de pensar em Millie. Odiei que ela não estivesse lá. Millie vai ficar tão triste quando souber que a gente se casou sem ela. Eu tenho certeza de que ela vai entender. Minha mãe tentou me confortar, mas fiquei furiosa ao constatar o quanto ela não conhecia Millie, porque era óbvio que a minha irmã não ia entender. Fiquei perplexa ao perceber que estava com vontade de chorar. Depois da queda de Millie, o sumiço de Jack era a gota d'água. Eu me despedi da minha mãe avisando que a veria no hospital de manhã. Pedi que mandasse um beijo para Millie por mim e desliguei. Enquanto digitava o número do celular de Jack, tentei me acalmar. Nunca tínhamos brigado. E gritar com ele como uma esposa maluca não ajudaria em nada. Devia ter acontecido alguma coisa com algum dos seus clientes, algum problema urgente que ele precisava resolver antes de embarcar para a Tailândia. Com certeza ele devia estar tão chateado quanto eu por ser incomodado no dia do casamento. Fiquei aliviada ao ouvir seu telefone chamar, aliviada por ele não estar falando com alguém. Nutri esperanças de que o problema, qualquer que fosse, já estivesse resolvido. Reprimi um grito de frustração quando ele não atendeu e deixei um recado na caixa postal. Jack, onde você se meteu? Você poderia me ligar, por favor? Desliguei e comecei a andar pelo quarto, imaginando onde ele poderia estar. Olhei para o relógio na mesinha de cabeceira e vi que eram 9 horas. Tentei pensar no motivo para Jack não ter atendido o telefone e comecei a achar que um dos seus sócios podia ter vindo ao hotel para que conversassem. 10 minutos depois, tentei outra vez. A ligação caiu direto na caixa postal. Jack, me liga, por favor, falei, ciente de que ele devia ter desligado o telefone depois da minha última ligação. Eu preciso saber onde você está. Joguei a mala na cama para abri-la e tirei a calça bege e a camisa que usaria para viajar no dia seguinte. Eu as vesti por cima da camisola e da calcinha. Guardei no bolso o cartão magnético para entrar no quarto e saí, levando o celular. Nervosa demais para esperar o elevador, desci até o saguão de escada e fui para a recepção. Senhora Angel, certo? O recepcionista sorriu para mim. Como posso ajudá-la? Estou procurando meu marido. Você o viu por aí em algum lugar? Sim, ele desceu há cerca de 1 hora, pouco depois de vocês chegarem. Você sabe para onde ele foi? Para o bar. Por acaso? O rapaz balançou a cabeça.
Ele saiu. Achei que fosse pegar algo no carro. Você o viu voltar? Agora que a senhora perguntou. Não, não vi. Mas fiquei ocupado fazendo o check-in de outro hóspede, então posso não ter visto. Ele olhou para o celular na minha mão. A senhora tentou ligar para ele. Sim, mas o celular dele está desligado. Provavelmente ele foi até o bar para afogar as mágoas, agora que é um homem casado. Sorri, tentando fazer piada. Vou até lá olhar. Fui até o bar, mas não vi nenhum sinal de Jack. Entrei em todos os salões, fui à academia e à piscina. Enquanto caminhava para os 2 restaurantes, deixei outra mensagem aflita em sua caixa postal. Nada. O recepcionista olhou para mim com compaixão quando voltei ao saguão sozinha. Neguei com a cabeça. Não consegui encontrá-lo em lugar nenhum. A senhora viu se o carro ainda está no estacionamento? Assim teria como saber se ele saiu do hotel ou não. Atravessei a porta do hotel e segui o caminho que dava a volta nele para o estacionamento nos fundos. O carro não estava onde Jack o havia deixado nem em lugar nenhum. Sem querer passar pelo saguão e encarar o recepcionista outra vez, entrei pela porta dos fundos e subi correndo a escada até o quarto. Rezei para que Jack tivesse voltado enquanto eu o procurava. Ao ver o quarto vazio, desabei num choro de frustração. Tentei me convencer de que a ausência do carro explicava porque Jack não tinha atendido o telefone. Ele nunca atendia enquanto dirigia. Mas por que não tinha batido a porta do banheiro para me avisar que precisava voltar ao escritório para resolver algum assunto urgente? Se não queria perturbar o meu banho, por que não deixou um bilhete? Muito preocupada, liguei de novo e deixei uma mensagem chorosa, avisando que ligaria para a polícia caso ele não entrasse em contato comigo em 10 minutos. Na verdade, eu ligaria para Adam antes de procurar a polícia, mas tive a esperança de que mencionar a polícia fizesse Jack perceber a minha preocupação. Aqueles foram os 10 minutos mais longos de toda a minha vida. Quando eu estava prestes a ligar para Ada, meu telefone fez um bip, indicando a chegada de uma mensagem de texto. Dei um suspiro trêmulo e chorei de alívio ao ver que era de Jack, as lágrimas me impedindo de ler o conteúdo. Estava tudo bem, porque eu já sabia o conteúdo da mensagem. Eu sabia que diria que havia sido chamado com urgência, que estava chateado por ter me deixado preocupada, explicando que não havia atendido o telefone porque estava numa reunião, mas que logo estaria de volta e que me amava. Peguei um lenço de papel na caixa em cima da mesa, sequei as lágrimas, assoei o nariz e voltei para a mensagem. Não seja tão histérica. Isso não combina com você. Aconteceu uma coisa. Vejo você amanhã de manhã. Perplexa. Eu me sentei na cama e reli a mensagem várias vezes, certa de que a havia interpretado mal. Eu não conseguia acreditar que Jack tinha escrito algo tão cruel ou tão grosseiro. Ele nunca havia falado comigo dessa forma, nem sequer havia levantado a voz. Sentia como se tivesse levado um tapa na cara. Porque ele só voltaria de manhã. Eu não merecia uma explicação ou um pedido de desculpa. Furiosa e tremendo de raiva, liguei para ele, desafiando-o a atender o telefone. Como Jack não atendeu, esforcei-me para não deixar um recado do qual certamente me arrependeria mais tarde. Eu precisava muito falar com alguém, mas me aquietei ao perceber que não tinha para quem ligar. Eu e meus pais não éramos tão próximos a ponto de eu chorar ao telefone com eles, dizendo que Jack havia me deixado sozinha na noite de núpcias. E, por algum motivo, eu sentia muita vergonha de contar isso para as minhas amigas. Eu costumava me abrir com Kate ou Emily, mas percebi no casamento quanto as deixei de lado depois que conheci Jack, e, por isso, também não consegui procurá-las. Pensei em ligar para Ada e perguntar se ele sabia por que Jack havia sido requisitado tão de repente, mas os dois não trabalhavam no mesmo setor e duvidei que ele soubesse. Eu me sentia ainda mais humilhada por Jack ter algo que era mais importante que eu na nossa noite de núpcias. Sequei as lágrimas com um lenço e me esforcei para compreender. Se Jack estava trancado em alguma reunião delicada com outro advogado e não quisesse mais ser incomodado depois da minha primeira ligação, seria natural que desligasse o telefone. Provavelmente ele me ligaria assim que possível, mas o encontro deve ter se prolongado mais que o esperado. Talvez Jack tenha ouvido os meus recados durante um rápido intervalo e, irritado com o meu tom de voz, escreveu uma mensagem ríspida como forma de retaliação. E talvez, ciente do quanto eu estava nervosa, tenha imaginado que não conseguiria voltar à reunião até me tranquilizar. Tudo fazia sentido e eu me arrependi por ter ficado tão histérica. Jack tinha motivos para ficar irritado comigo. Eu já entendia o quanto seu trabalho impactava o nosso relacionamento. Foram muitas as vezes que ele voltou cansado ou estressado demais para fazer sexo. Ele já havia se desculpado por isso, implorando a mim que entendesse que seu trabalho nem sempre permitiria que ele estivesse ao meu lado, mental e fisicamente. Eu me orgulhava por nunca termos brigado, mas tinha acabado de tropeçar no primeiro obstáculo. Queria muito ver Jack, dizer o quanto estava arrependida, sentir seu abraço, ouvi-lo dizer que me perdoava. Ao ler sua mensagem outra vez, concluí que, ao dizer que me veria de manhã, certamente se referia à madrugada. Bem mais calma e de repente exausta, tirei a roupa e deitei na cama, fantasiando que logo seria despertada por Jack, pronto para fazer amor comigo.
Desejei que Millie ainda estivesse dormindo tranquilamente e caí no sono. Jamais me passou pela cabeça a ideia de que Jack pudesse ter passado a noite com outra mulher, mas isso me ocorreu quando acordei depois das 8 e percebi que ele ainda não tinha voltado. Numa luta contra o pânico, peguei o celular na expectativa de encontrar alguma mensagem dele, algo que avisasse a hora em que chegaria ao hotel. Mas não havia nada. E, como existia a possibilidade de ele ter dormido no escritório para não me perturbar, relutei em ligar para acordá-lo. No entanto, desesperada para falar com ele, liguei mesmo assim. Quando a ligação caiu na caixa postal, respirei fundo e deixei um recado com o tom de voz mais normal possível, pedindo que avisasse a que horas voltaria ao hotel, lembrando que a gente precisava passar no hospital para visitar Millie antes de ir para o aeroporto. Depois, tomei um banho, me vesti e me sentei para esperar. Enquanto o aguardava, percebi que não sabia o horário do voo. Eu me lembrava vagamente de Jack ter dito algo sobre um voo à tarde, e imaginei que precisaríamos chegar ao aeroporto cerca de 2 horas antes. Fiquei perplexa outra vez com o tom da mensagem que Jack enviou quase 1 hora depois. Não havia pedidos de desculpa, nenhuma menção a nada, a não ser uma ordem para encontrá-lo no estacionamento do hotel às 11. Deu trabalho entrar no elevador com 2 malas e a bagagem de mão, me sentindo inquieta. Ao entregar a chave na recepção, fiquei satisfeita ao ver que o homem da noite anterior havia sido substituído por uma jovem que provavelmente não sabia do desaparecimento do meu marido. Assim eu esperava. Um carregador me ajudou a levar as malas até o estacionamento. Falei que meu marido tinha saído para abastecer o carro e fomos para um banco próximo, ignorando a sugestão dele de que seria melhor esperar dentro do hotel, onde havia aquecimento. Eu não queria levar um casaco pesado para a Tailândia, por isso usava apenas uma jaqueta, achando que ao sair do hotel eu ficaria dentro do carro o tempo todo. A peça de roupa não foi suficiente para me proteger do vento cruel que soprava no estacionamento. Quando Jack apareceu, 25 minutos depois, eu estava quase chorando e morrendo de frio. Ele estacionou a poucos metros, saiu do carro e veio até mim. Entra, disse ele, pegando a bagagem e colocando-a no porta-malas. Estava frio demais para discutir. Por isso fui até o carro cambaleando e me aconcheguei perto da porta, querendo apenas me sentir aquecida de novo. Esperei que Jack falasse alguma coisa, qualquer coisa, que explicasse minha sensação de estar sentada ao lado de um estranho. O silêncio se prolongou por tempo demais e tomei coragem para olhar para ele. Fiquei perplexa com a falta de emoção no rosto de Jack. Eu esperava ver raiva, estresse ou irritação, mas não havia nada. O que está acontecendo, Jack? Perguntei, hesitante. Era como se eu não tivesse falado nada. Pelo amor de Deus, Jack! Gritei. Que merda é essa? Por favor, não xingue, disse ele, enojado. Olhei atordoada para ele. O que você esperava? Você desaparece sem dizer nada. Me deixa sozinha na nossa noite de núpcias e aparece para me buscar com meia hora de atraso, depois de me deixar plantada num frio absurdo. Acho que eu tenho o direito de ficar irritada. Não, não tem. Você não tem direito nenhum. Não seja ridículo. Existe outra pessoa. Jack, é isso. Você está apaixonado por outra mulher. Você passou a noite com ela. Agora é você que está sendo ridícula. Você é a minha esposa, Grace. Por que eu precisaria de outra pessoa? Derrotada, balancei a cabeça com tristeza. Eu não estou entendendo. Aconteceu alguma coisa no trabalho. Alguma coisa que você não pode me contar. Eu vou explicar tudo quando a gente estiver na Tailândia. Por que você não pode me dizer agora? Por favor, Jack, me diz o que tem de errado. Na Tailândia. Eu queria dizer a Jack que não sentia vontade de viajar para a Tailândia enquanto ele estivesse com esse humor, mas me senti reconfortada ao saber que lá eu teria uma explicação de por que o nosso casamento havia começado tão mal. Como o humor dele parecia estar relacionado a algum tipo de problema no trabalho, fiquei preocupada ao imaginar que isso poderia acontecer com frequência no futuro. Fiquei tão absorta tentando descobrir como me adaptar a um casamento com o homem que eu não conhecia, que demorei a perceber que estávamos indo direto para o aeroporto. E Millie, gritei. A gente devia visitá-la. Acho que não temos tempo. A gente devia ter pegado a saída quilômetros atrás. Mas eu deixei um recado para você avisando que a gente precisava passar no hospital. Bem, como você não falou nada a respeito quando entrou no carro, achei que tivesse mudado de ideia. Além disso, a gente realmente não tem tempo. Mas o nosso voo é só de tarde. O voo é às 3. A gente tem que fazer o check-in ao meio-dia. Mas eu prometi a ela. Eu falei para Millie que iria vê-la hoje de manhã. Quando? Quando você falou isso para ela? Eu não lembro. Quando entrei na ambulância. Ela estava inconsciente, mal vai se lembrar. Não é essa a questão. E, de qualquer forma, eu falei para minha mãe que a gente passaria lá e ela provavelmente avisou a Millie. Se você tivesse me perguntado antes, eu teria avisado que não ia dar. Como eu poderia ter perguntado se você sumiu? Jack, por favor, faz o retorno. A gente tem tempo suficiente. O check-in pode abrir ao meio-dia, mas só fecha muito depois. Não vou demorar, prometo, só quero ver a minha irmã.
Me desculpe, mas isso está fora de questão. Por que você está fazendo isso? Exclamei. Você conhece a Millie, sabe que ela não vai entender se eu não aparecer. Então ligue para ela e explique, fale que se enganou. Frustrada, chorei convulsivamente. Eu não me enganei. Solucei. A gente tem tempo de sobra, você sabe disso. Jack nunca tinha me visto chorar e, apesar de eu estar envergonhada por ter apelado para as lágrimas, achei que ele perceberia o quanto estava sendo inflexível. Assim, quando Jack jogou o carro no acostamento e pegou uma entrada para um posto de gasolina no último minuto, enxuguei as lágrimas e assoei o nariz, acreditando que Jack faria o retorno. Obrigada, falei quando ele estacionou. Jack desligou a ignição e se virou para mim. Ouça o que eu vou dizer, Grace. Ouça com atenção. Se você quiser ver Millie, tudo bem. Você pode sair do carro agora e pegar um táxi até o hospital. Mas eu vou para o aeroporto. Se escolher ir para o hospital, você não vai para a Tailândia comigo. Simples assim. Balancei a cabeça, sentindo as lágrimas escorrerem pelas minhas bochechas. Eu não acredito nisso, choraminguei. Se você me amasse, não me faria escolher entre você e Millie. É exatamente o que eu estou fazendo. Como posso escolher? Olhei para ele, angustiada. Eu amo vocês dois. Jack suspirou, irritado. Eu fico triste com a confusão que você está criando por causa disso. Devia ser bem simples. Você vai jogar fora o nosso casamento porque eu estou me recusando a voltar para visitar Millie, quando a gente já está a caminho do aeroporto. Eu não significo nada para você. É claro que não é assim. Engoli em seco, reprimindo as lágrimas. Você não acha que eu já fui bastante generoso, sem nunca reclamar do tanto de tempo que a gente tem que passar com a Millie todo fim de semana? Você foi. Respondi, entristecida. Ele assentiu com a cabeça, satisfeito. O que você escolhe, Grace? Aeroporto ou hospital? Seu marido ou sua irmã? Ele fez uma pausa. Eu ou Millie? Você, Jack? Respondi em voz baixa. Você? É claro. Ótimo. Onde está o seu passaporte? Na minha bolsa, balbuciei. Você pode me dar? Peguei a minha bolsa, tirei o passaporte e o entreguei a Jack. Obrigado, respondeu ele, guardando no bolso interno do casaco. Sem dizer mais nada, ligou o carro, saiu do posto de gasolina e voltou para a estrada. Apesar de tudo, eu não acreditava que ele não me levaria para ver Millie e tentei entender se eu tinha acabado de passar por uma espécie de teste. Como o escolhi? Talvez ele me levasse ao hospital. Quando vi que estávamos de novo a caminho do aeroporto, fiquei desesperada, não só por Millie, mas por conviver com Jack por 6 meses sem perceber nenhum indício desse seu lado. Eu achava que ele era o homem mais gentil e sensato do mundo. Meus instintos queriam que eu pedisse a ele para parar o carro e me deixar sair, mas eu temia as consequências. Jack não estava de bom humor e eu não sabia se colocaria a ameaça em prática e iria para a Tailândia sem mim. E, se Jack o fizesse, o que isso significaria para mim, para nós, para o nosso casamento? Quando chegamos ao aeroporto, eu estava enjoada por causa do estresse. Enquanto esperávamos na fila do check-in, Jack sugeriu que eu ligasse para minha mãe e avisasse que não conseguimos passar no hospital. Ele achava que seria melhor para todos se eu ligasse logo. Ainda perdida com sua atitude, obedeci. E, quando a ligação caiu na caixa postal da minha mãe, eu não sabia se ficava chateada ou aliviada. De certa forma, concluí que devia ser melhor não ter conseguido falar com Millie. Então deixei um recado. Expliquei que tinha me enganado com o horário do voo, e por isso não passaríamos no hospital. Pedi à minha mãe que mandasse um beijo para Millie e lhe dissesse que eu ligaria quando chegássemos à Tailândia. Quando desliguei, Jack sorriu e segurou a minha mão. Pela primeira vez, senti vontade de me afastar dele. Quando chegamos ao balcão do check-in, Jack jogou todo o seu charme para cima da atendente, explicando que a gente era recém-casado e teve um casamento terrível, porque a nossa dama de honra, uma jovem com síndrome de Down, tinha caído da escada e quebrado a perna. Com isso, ele conseguiu 2 assentos na primeira classe. Eu não me senti melhor. Pelo contrário, o fato de ele usar a condição de Millie para ganhar a compaixão dos outros me deixou enojada. O Jack que eu conhecia jamais faria algo assim e fiquei aterrorizado ao pensar que passaria 2 semanas com um total estranho. Porém, a alternativa, dizer a Jack que não queria ir à Tailândia com ele, era tão devastadora quanto. Ao passarmos pelo controle de passaportes, tive a sensação de que estava cometendo o maior erro da minha vida. Eu me senti ainda mais confusa na sala de embarque, quando Jack se sentou para ler o jornal com um braço me abraçando, completamente despreocupado. Recusei o champanhe oferecido, esperando que Jack percebesse que eu não estava no clima para comemorações. Mas ele aceitou uma taça prontamente, parecendo alheio ao abismo que agora existia entre nós. Tentei me convencer de que se tratava apenas de uma briga de casal, um desvio momentâneo do caminho para um casamento longo e feliz. Mas, no fundo, eu sabia que a situação era bem mais séria. Desesperada para entender onde havíamos errado, repassei tudo o que tinha acontecido desde que saí do banheiro menos de 24 horas atrás.
Quando me lembrei dos recados em pânico que deixei no telefone dele, me perguntei se não era eu a errada da história. Não, a culpa era de Jack, mas eu estava tão exausta que não conseguia entender o motivo. Subitamente fiquei ansiosa para embarcar logo no avião, desejando me sentir melhor depois de ser bem tratada por 14 horas até chegarmos à Tailândia. Eu havia me recusado a comer na sala de embarque, depois de não tomar café da manhã por estar muito chateada, e estava faminta quando entramos no avião. Jack foi solícito quando nos acomodamos nas nossas poltronas, certificando-se de que eu estava bem, e comecei a melhorar um pouco. Relaxei e senti meus olhos se fecharem. Cansada? Perguntou Jack. Sim, assenti com a cabeça. E morrendo de fome. Se eu dormir, você pode me acordar para o jantar. É claro, dormi profundamente antes da decolagem. Quando voltei a abrir os olhos, a cabine estava escura e todos pareciam dormir. Jack estava acordado, lendo o jornal. Olhei para ele, perplexa. Pensei que eu tivesse pedido a você que me acordasse na hora do jantar. Eu achei melhor não incomodar você. Mas não se preocupe, o café da manhã vai ser servido daqui a algumas horinhas. Eu não posso esperar algumas horinhas. Eu não como nada desde ontem. Então peça alguma coisa às aeromoças. Eu o encarei do outro lado do braço da poltrona. Na nossa outra vida, antes do casamento, ele mesmo teria chamado a aeromoça. Onde estava o perfeito cavalheiro que eu tinha conhecido? Tudo não passava de uma fachada. Ele havia escondido sua verdadeira personalidade com um manto de genialidade e bom humor para me impressionar. Sentindo o meu olhar, Jack guardou o jornal. Quem é você, Jack? Perguntei em voz baixa. O seu marido. Eu sou o seu marido. Pegando a minha mão, levou aos lábios e a beijou. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Até que a morte nos separe. Ele soltou minha mão e apertou o botão para chamar a aeromoça, que apareceu imediatamente. Você poderia trazer algo para minha esposa comer? Por gentileza. Ela perdeu a hora do jantar. Claro, senhor. Ela sorriu. Pronto, disse ele, depois que ela foi embora. Satisfeita? Jack pegou o jornal e eu fiquei feliz por ele não ver as lágrimas de uma gratidão patética que se acumularam nos meus olhos. Quando a refeição chegou, comi rapidamente. Eu não queria falar com ele, então dormi até começarmos a descida em Bangkok. Jack havia insistido em cuidar de todos os preparativos para a lua de mel, querendo me surpreender. Ele já tinha visitado a Tailândia inúmeras vezes e conhecia os melhores lugares para se hospedar, por isso, embora eu tivesse dado várias indiretas em relação a Koh Samui, não fazia a menor ideia para onde estávamos indo. Fiquei desapontada quando, em vez de nos encaminharmos para os embarques domésticos, Jack me conduziu até a fila de táxis. Em pouco tempo estávamos a caminho do centro de Bangkok e do caos da cidade. Ainda que tivesse me deixado um tanto atordoada com o barulho, me animou. Quando o táxi reduziu a velocidade em frente a um hotel chamado o Templo de Ouro, meu humor melhorou ainda mais, pois era um dos hotéis mais bonitos que eu já tinha visto. No entanto, em vez de parar, o táxi seguiu mais uns 300 metros até pararmos diante de um hotel bom, mas menos luxuoso. O saguão era melhor que a fachada, porém, quando chegamos ao quarto e vimos que o banheiro era tão pequeno que Jack teria problemas para usar o chuveiro, esperei que ele desse meia volta e fossemos embora sem pensar duas vezes. Perfeito, comentou ele, tirando o casaco e pendurando no armário. Vai caber direitinho. Jack, você não pode estar falando sério. Olhei ao redor. Eu tenho certeza de que a gente pode conseguir alguma coisa melhor que isso, não acha? Está na hora de acordar, Grace. Jack parecia tão sério que me perguntei por que não havia me ocorrido antes que ele pudesse ter perdido o emprego. Quanto mais pensava nisso, mais percebia que tinha acabado de encontrar a explicação perfeita para sua súbita mudança de humor. Se ele tivesse recebido a notícia em algum momento do início da noite de sexta, raciocinei, enquanto a minha mente avançava e regredia, tentando compreender. Provavelmente tinha ido ao escritório no sábado enquanto eu tomava o meu banho para tentar ajeitar as coisas com os outros parceiros antes de sairmos em lua de mel. É claro que Jack não me contaria isso durante o casamento. É claro que minha visita a Millie deve ter parecido insignificante diante do que ele estava passando. Não é de espantar que quisesse esperar que chegássemos à Tailândia para me dizer o que havia acontecido. E como obviamente tinha mudado a nossa reserva de hotel para algo mais barato, eu me preparei para ouvir que ele não havia conseguido reaver o emprego. O que aconteceu? Perguntei. Receio que o sonho tenha acabado. Não tem importância. Falei com a voz tranquila, acreditando que isso poderia ser o melhor para nós dois. A gente vai dar um jeito. Do que você está falando? Bom, eu tenho certeza de que você vai conseguir outro emprego logo. Ou poderia até trabalhar por conta própria, se quisesse. E, se as coisas realmente ficarem apertadas, eu posso voltar a trabalhar. Não conseguiria a mesma vaga, mas com certeza me contratariam para outra função. Ele me olhou, intrigado. Eu não perdi o emprego, Grace. Eu o encarei. Então por que tudo isso? Jack balançou a cabeça, pesaroso. Você devia ter escolhido Millie, de verdade. Senti o medo percorrer minha espinha. O que está acontecendo?
Perguntei, tentando manter a voz calma. Por que você está agindo assim? Tem noção do que você fez? De que você vendeu a sua alma para mim? E a de Millie, antes que a gente se esqueça. Ele fez uma pausa. Especialmente a de Millie. Para com isso. Falei com firmeza. Para de brincar comigo. Não é brincadeira. A tranquilidade em sua voz me deixou em pânico. Meus olhos percorreram o quarto, à procura de um lugar para escapar. Agora é tarde, disse ele, ao notar o que eu queria fazer. Tarde demais. Eu não estou entendendo, falei, reprimindo um soluço. O que você quer? Exatamente o que eu tenho. Você e Millie. Você não tem Millie e com certeza não tem a mim. Peguei a minha bolsa e olhei para ele, furiosa. Estou voltando para Londres. Ele me deixou ir até a porta. Grace. Demorei para me virar, sem saber qual seria a minha reação quando ele dissesse o que eu sabia que ia dizer, que tudo não passava de uma brincadeira idiota. Também não queria que percebesse o meu alívio, porque não sei o que teria acontecido se ele me deixasse atravessar a porta. O quê? Respondi com frieza. Jack colocou a mão no bolso e tirou o meu passaporte. Não está esquecendo alguma coisa. Segurando entre o indicador e o polegar, ele o sacudiu à minha frente. Você não pode voltar para a Inglaterra sem isso, sabia? Na verdade, você não pode ir a lugar nenhum. Estendi o braço. Por favor, devolve isso. Não. Devolve o meu passaporte, Jack. Eu estou falando sério. Mesmo que eu devolvesse, como você iria até o aeroporto sem dinheiro? Eu tenho dinheiro, respondi com raiva, satisfeita por ter comprado alguns bags antes da viagem. E também tenho um cartão de crédito. Não, disse ele, balançando a cabeça com pesar. Não tem. Não mais. Abri a bolsa rapidamente e descobri que minha carteira e meu celular não estavam mais ali. Onde estão a minha carteira e o meu celular? O que você fez com as minhas coisas? Eu me joguei sobre a mala de Jack e a revirei, procurando os meus pertences. Você não vai encontrar nada aí, avisou ele, se divertindo. Está perdendo tempo. Você acha mesmo que pode me manter aqui como sua prisioneira? Que eu não vou conseguir fugir se quiser. É aí que Millie entra, declarou ele, sério. Senti o meu corpo gelar. Do que você está falando? Vamos colocar da seguinte forma. O que você acha que vai acontecer com ela se eu parar de pagar a escola? Talvez ela vá parar em alguma instituição. Eu vou pagar a escola dela. Eu tenho o dinheiro da venda da minha casa. Você me deu o dinheiro para comprar os móveis da nossa nova casa. Foi o que eu fiz. O que sobrou? Bem, agora é tudo meu. Você não tem dinheiro nenhum, Grace. Nada, nada. Eu vou voltar a trabalhar. E vou processar você por ter pegado o que sobrou do meu dinheiro. Acrescentei, furiosa. Não vai. Não. Para começo de conversa, você não vai voltar a trabalhar. Você não pode me impedir. É claro que posso. Como? A gente está no século XXI, Jack. Se tudo isso for verdade, se não for uma espécie de piada de mau gosto, acha mesmo que eu vou continuar casada com você? Acho, já que você não tem escolha. Porque você não se senta para eu contar o motivo. Eu não estou interessada. Me dá o meu passaporte e dinheiro suficiente para voltar para a Inglaterra, e a gente encara o casamento como um erro terrível. Pode ficar aqui se quiser e, quando voltar, a gente diz que não deu certo e decidimos nos separar. É muito gentil da sua parte. Jack parou para avaliar minha proposta e eu prendi a respiração. O único problema é que eu não cometo erros. Nunca cometi e nunca vou cometer. Por favor, Jack, pedi, desesperada. Por favor, me deixa ir embora. Vou dizer para você o que eu vou fazer. Se você se sentar, posso explicar tudo, como eu disse antes. E depois que você me ouvir, se ainda quiser ir embora, eu deixo. Você promete? Dou a minha palavra. Pesei as minhas opções. Quando percebi que não tinha nenhuma, me sentei na beirada da cama, o mais longe possível de Jack. Vai em frente, então. Ele assentiu com a cabeça. Mas, antes de começar, só para você entender o quanto eu estou falando sério, vou contar um segredo. Olhei para ele, desconfiada. O quê? Jack se aproximou de mim, esboçando um sorrisinho no canto da boca, e sussurrou. Não existe governanta nenhuma. Capítulo 7. Presente. Quando voltamos para casa depois do almoço com Diane e Esther, eu vou para o quarto, como sempre faço. Ouço o clique da chave virando na tranca e, alguns minutos depois, o chiado das persianas sendo baixadas. É uma precaução extra contra a improvável possibilidade de eu conseguir atravessar a porta trancada e descer a escada para chegar ao hall. Meus ouvidos, sensíveis aos menores ruídos, já que não há mais nada para estimulá-los, seja música ou televisão, captam o barulho dos portões pretos se abrindo, logo em seguida, o som do carro passando pelo cascalho do caminho que levava à rua. Não estou agitada por Jack ter saído, como costumo ficar, porque hoje estou alimentada. Certa vez,
Ele só voltou depois de 3 dias, quando eu estava prestes a comer o sabonete do banheiro. Olho ao redor para o quarto que tem sido meu lar nos últimos 6 meses. Não há muita mobília, só uma cama, uma janela com grades e outra porta, que leva a um pequeno banheiro. É o meu único portal para um mundo diferente, onde há um chuveiro, uma pia e um vaso sanitário. Uma minúscula barra de sabonete, um frasco de shampoo e uma toalha são os únicos acessórios. Embora eu conheça cada centímetro desses 2 cômodos, meus olhos sempre os inspecionam, sentindo que posso encontrar alguma coisa que tornaria a minha vida mais suportável. Um prego para entalhar a minha angústia na beirada da cama, ou pelo menos para deixar algum vestígio da minha existência, caso eu desapareça de repente. Mas não há nada. De qualquer forma, Jack não pensa em me matar. O que ele planejou é mais sutil. E, como sempre acontece quando lembro o que está por vir, rezo fervorosamente para que ele morra num acidente de carro no trajeto para o trabalho. Se não essa noite, que seja antes do fim de junho, quando Millie vem morar com a gente. Depois disso, vai ser tarde demais. Não há livros, papel ou caneta para me distrair. Eu passo os dias suspensa no tempo, uma massa sem vida na humanidade. É assim que Jack enxerga as coisas. Na verdade, eu estou deixando o tempo passar, esperando alguma oportunidade que provavelmente vai surgir. Se eu não acreditar nisso, como vou seguir em frente? Como continuar com a farsa que é a minha vida? Hoje eu quase acreditei que teria uma chance, o que, em retrospecto, foi bem idiota da minha parte. Como posso ter achado que Jack permitiria que eu fosse a um almoço sozinha, quando poderia usar a oportunidade para fugir dele? Porém, Jack nunca tinha chegado tão longe a ponto de me levar ao local combinado, contentando-se em brincar com as minhas ilusões. Numa situação, na vez em que fingi para Diane ter esquecido que tinha combinado um almoço, Jack dirigiu até metade do trajeto para o restaurante antes de pegar o retorno para casa. Ele riu do desespero e da decepção no meu rosto quando percebi que havia perdido a chance de fugir. Muitas vezes penso em matá-lo, mas não consigo. Para começo de conversa, não tenho os meios necessários. Não tenho acesso a remédios, facas ou outros instrumentos mortais, porque ele tomou todas as precauções possíveis. Se peço uma aspirina para dor de cabeça, e se Jack se propõe a me dar uma, ele não vai embora até eu ter engolido para que eu não possa escondê-la em algum lugar cada vez que sinto dor de cabeça, juntando bastante para envenená-lo. Toda a refeição é servida num prato de plástico com talheres e copo também de plástico. Quando preparo a refeição para algum jantar entre amigos, ele fica junto o tempo todo e observa atentamente enquanto guardo as facas nas caixas, para que eu não resolva esconder alguma e usá-la contra ele num momento oportuno. Ou então ele corta e fatia o que for preciso. De qualquer forma, qual seria o sentido em matá-lo? Se eu fosse preso ou esperasse pelo julgamento, o que aconteceria com Millie? Mas eu nem sempre fui assim tão passiva. Antes de compreender minha situação desesperadora, fiz vários planos para tentar fugir de Jack. Mas, no fim, não valia a pena. O preço que eu pagava ficava cada vez mais alto. Eu me levanto e vou até a janela olhar o jardim lá embaixo. As grades são tão próximas do vidro que seria inútil quebrá-lo para tentar me espremer entre elas, e minhas chances de encontrar um objeto para serrá-las são nulas. Como Jack está sempre comigo nas raras ocasiões em que tenho permissão para sair de casa, eu jamais conseguiria esconder algum objeto que encontrasse por milagre. Ele é meu vigia, meu guardião, meu carcereiro. Não posso ir a lugar nenhum sem que ele esteja ao meu lado, nem mesmo ao banheiro de um restaurante. Jack acha que, se ele me perdesse de vista por 2 ou 3 segundos, eu usaria essa oportunidade para avisar a alguém sobre as condições em que vivo, pedir ajuda, escapar. Mas eu não faria isso, agora não mais, não sem ter 100% de certeza de que acreditariam em mim, porque eu preciso pensar em Millie. É por ela que eu não grito por ajuda na rua ou num restaurante. Além disso, Jack é muito mais convincente que eu. Já cheguei a tentar e acharam que eu era louca, enquanto Jack recebia a compaixão das pessoas por suportar os meus delírios incoerentes. No meu quarto não há relógio de parede, e eu não tenho um de pulso, mas desenvolvi certa aptidão para estimar a hora. É mais fácil no inverno, quando anoitece cedo. No verão eu não consigo ter uma ideia exata da hora que Jack volta do trabalho. Até onde eu sei, pode ser entre as 7 e as 10 da noite. Por mais bizarro que pareça, eu me sinto melhor ao ouvir que ele voltou. Depois dos 3 dias em que ele passou longe de casa, tenho medo de morrer de fome. Jack fez isso para me dar uma lição. Aprendi que tudo que ele faz ou fala é milimetricamente calculado. Ele se orgulha de dizer sempre a verdade e gosta de saber que sou a única que compreende o significado por trás de suas palavras. O comentário que fez durante o jantar para os nossos amigos, quando disse que a mudança de Millie para nossa casa daria uma nova dimensão às nossas vidas, é apenas um exemplo de suas expressões de duplo sentido. Seu outro comentário, de que eu era a mulher que ele havia procurado a vida toda ao saber que eu era capaz de qualquer coisa por Millie, foi outro exemplo. Hoje Jack volta para casa, segundo as minhas estimativas, por volta das 8. Ouço a porta ser aberta e depois fechada, seus passos no hall, o som das chaves sendo jogadas na mesinha. Eu o imagino tirando o celular do bolso, segundos depois,
Ouço o ruído de quando ele o coloca perto das chaves. Há uma pausa, depois o barulho da porta do closet sendo aberta para que ele pendure o casaco. Eu o conheço bem o suficiente para saber que vai direto à cozinha se servir de um copo de uísque, mas só sei disso porque o meu quarto fica acima da cozinha e aprendi a distinguir os diferentes tipos de som conforme sua noite começa. Como previsto, dentro de 1 minuto ou 2, depois de olhar a correspondência, talvez, consigo ouvi-lo entrar na cozinha, abrir a porta do armário, pegar um copo, fechar a porta do armário, caminhar até o freezer, abrir a porta, puxar a gaveta, tirar a forma de gelo, retorcê-la para soltar os cubos, colocar 2 no copo, um depois do outro. Ouço quando abre a torneira, enche a forma de gelo, coloca-a de volta na gaveta, fecha a porta, pega a garrafa de uísque, abre a tampa, despeja uma dose no copo, coloca a tampa, coloca a garrafa de lado mais uma vez, pega o copo, mexe o uísque com o gelo. Não chego a ouvir o primeiro gole, apenas imagino, pois sempre se passam alguns segundos antes que eu o ouça atravessar a cozinha, passar pelo hall e entrar no escritório. Pode ser que Jack traga comida para mim durante a noite, mas, depois de tudo que comi no almoço, não me preocupo com isso. Não há regularidade nas refeições que ele me oferece. Posso receber uma pela manhã ou uma à noite, ou nenhuma. Quando traz café da manhã, pode ser com cereais e um copo de suco, ou um pedaço de fruta e água. À noite, pode ser uma refeição com entrada, prato principal e sobremesa, servida com uma taça de vinho, ou um sanduíche com leite. Jack sabe que não existe nada mais reconfortante que a rotina, por isso me nega qualquer coisa que lembre uma. Ele está me fazendo um favor, mesmo sem saber. Sem rotina, não corro o risco de ficar engessada e incapaz de pensar por conta própria. Não posso ficar assim. É terrível depender de alguém para receber o básico, por mais que, graças à torneira do banheiro minúsculo, eu nunca vá morrer de sede. Mas eu posso morrer de tédio, afinal, não há nada para aliviar os dias vazios que se estendem ao infinito. Os jantares que antes eu tanto temia agora são uma diversão abençoada. Chego a gostar do desafio de cumprir as exigências cada vez mais precisas de Jack sobre o menu, pois, quando sou bem-sucedida, como no último sábado, o gosto do sucesso torna a minha existência suportável. Assim é a minha vida. Talvez cerca de meia hora depois de Jack chegar, ouço seus passos na escada, depois no piso. A chave gira na fechadura. A porta se abre e ele para sob o batente, meu marido lindo e psicopata. Olho esperançosa para as mãos dele, mas não há nenhuma bandeja. Recebemos um e-mail da escola de Millie dizendo que gostariam de conversar com a gente. Jack me observa por um instante. Eu gostaria de saber sobre o que poderiam querer conversar. Sinto meu corpo gelar. Não faço a menor ideia. Respondo, contente por ele não poder sentir meu coração batendo acelerado. Bem, a gente vai ter que ir lá para descobrir, não é? Janice parece ter dito à senhora Goodrich que planejamos visitar Millie no domingo e ela sugeriu que a gente chegasse um pouco antes para conversar. Ele faz uma pausa. Espero que esteja tudo bem. Eu tenho certeza de que está. Digo com mais calma do que sinto. É melhor mesmo. Jack vai embora e tranca a porta ao sair. Por mais que eu esteja feliz com o e-mail enviado pela senhora Goodrich, pois significa que vamos ver Millie outra vez, me sinto aflita. Nunca fomos chamados à escola antes. Millie sabe que não deve dizer nada, mas às vezes me pergunto se realmente entende isso. Ela não faz ideia do risco que corre. Como eu poderia contar algo assim para ela? A necessidade de encontrar uma solução para o pesadelo que nos prende, o pesadelo que permiti que nos prendesse, me pressiona, obrigando-me a respirar fundo para não entrar em pânico. Tenho quase 4 meses para encontrar uma oportunidade, de alguma forma, fazer com que eu e Millie não a desperdicemos, porque não temos ninguém para nos ajudar. As únicas pessoas que poderiam, porque algum instinto materno ou paterno talvez lhes dissesse que eu estava com problemas, estavam agora do outro lado do mundo, encorajadas por Jack a se mudar antes do planejado. Ele é inteligente, muito inteligente. Tudo o que eu lhe contei foi usado contra mim. Queria nunca ter falado do horror que meus pais sentiram quando Millie nasceu, ou de como contavam os dias para que eu cumprisse a promessa de levar Millie para morar comigo, para que eles pudessem se mudar para a Nova Zelândia. Jack brincava com o medo dos meus pais de que eu descumprisse a promessa e eles precisassem cuidar de Millie. No fim de semana em que Jack quis conhecê-los, sua intenção não era pedir a minha mão em casamento ao meu pai, mas dizer que eu havia considerado a possibilidade de Millie ir com eles para a Nova Zelândia, já que eu ia me casar e ter minha própria família. Depois de ver o choque do meu pai, Jack sugeriu que eles talvez pudessem se mudar o mais rápido possível. Ele afastou as únicas pessoas que poderiam tentar me ajudar. Eu me sento na cama, perguntando-me como vou suportar o restante da noite e a madrugada. Eu não vou ter sono, não enquanto estiver pensando na reunião com a senhora Goodrich. Imagino como vai ser a conversa, que seria a ocasião perfeita para deixar escapar a verdade, dizer que Jack me mantém prisioneira, fazendo ameaças terríveis a Millie. Vou poder implorar por ajuda, pedir a ela que chame a polícia. Já estive nessa situação antes e sei que Jack vai acabar comigo caso eu respire diferente durante a reunião.
Não só vou ser humilhada, como vou ficar ainda mais desesperada. Jack não vai abrir mão da sua vingança. Entrelaço minhas mãos e percebo a tremedeira incontrolável. Eu mal comecei a entender o que Jack sabe desde o início. O medo é o melhor freio de todos. Capítulo 8. Passado. Do que você está falando? Perguntei, sentada na beirada da cama do quarto de hotel. Eu me questionava por quê. Depois de Jack me fazer escolher entre ir ao Hospital Vermelho e viajar para a Tailândia ao seu lado, ainda acreditava que ele fosse um homem bom. Exatamente o que eu falei. Não existe governanta. Suspirei, cansada demais para ter essa conversa. O que você quer me contar? Uma história. Uma história sobre um menino. Você quer ouvir? Se isso significa que você vai me deixar ir embora, sim, eu adoraria ouvir. Ótimo. Jack pegou a única cadeira do quarto e se sentou diante de mim. Era uma vez um menino que morava num lugar muito, muito distante com os pais. Quando era muito pequeno, ele tinha medo do pai, um homem forte e poderoso, e amava a mãe. Mas, quando ele percebeu que a mãe era uma mulher fraca, inútil e incapaz de protegê-lo do pai, o menino começou a desprezá-la. Ele se deleitava com a expressão de terror nos olhos dela quando o marido a arrastava até o porão e a trancava com os ratos. Saber que o pai era capaz de aterrorizar outro ser humano dessa forma transformou o medo que o menino sentia dele em admiração, desejando imitá-lo. Não demorou para que o som dos gritos da mãe que atravessava as tábuas do assoalho se tornasse música para os seus ouvidos. Não havia perfume mais intenso que o aroma do medo que ela sentia. O efeito era tão poderoso que o menino passou a desejá-lo avidamente. E assim, quando o pai o deixava no comando, o menino levava a mãe para o porão. Ela implorava por clemência e seus apelos serviam apenas para excitá-lo. Quando o menino passou a beber o som do medo dela e a respirar o cheiro desse sentimento, sua vontade era de mantê-la ali para sempre. Certa noite, quando o menino tinha cerca de 13 anos, a mãe escapou do porão enquanto o pai trabalhava no terreno. O menino sabia que, se ela fosse embora, nunca mais ouviria o som do seu medo. Por isso, ele bateu nela para impedir que escapasse. E, quando sua mãe gritou, ele bateu mais uma vez. E mais uma. E, quanto mais ela gritava, mais ele batia, até descobrir que não conseguia parar, mesmo depois de vê-la caída no chão. Ao olhar para o rosto arrebentado e ensanguentado da mãe, ele pensou que nunca antes a havia achado tão bela. O pai, atraído pelos gritos da esposa, foi até a casa e puxou o menino de cima dela. Era tarde demais. A mulher estava morta. O pai ficou furioso e bateu no menino, que revidou. Quando a polícia chegou, o menino disse que o pai havia matado a mãe e que ele tinha tentado protegê-la. Com isso, o pai acabou na prisão e o menino ficou satisfeito. À medida que o menino crescia, ele começou a desejar ter alguém para si, alguém para aterrorizar quando e como quisesse, alguma pessoa que ele pudesse manter escondida. Alguém de quem ninguém sentiria falta. Ele sabia que não seria fácil achar uma pessoa assim, mas se convenceu de que, se procurasse com bastante afinco, acabaria encontrando. E, enquanto fazia sua busca, tentava encontrar uma forma de satisfazer os seus desejos. Você sabe o que ele fez? Balancei a cabeça, sem forças. Ele virou um advogado especializado em casos de violência doméstica. E sabe o que aconteceu em seguida? Jack se inclinou para a frente e colou os lábios no meu ouvido. Ele se casou com você, Grace. Eu mal conseguia respirar. Durante a história de Jack, me recusei a acreditar que ele era o menino em questão. Mas agora meu corpo tremia intensamente. Eu me sentia tonta. Ele se reclinou na cadeira e esticou as pernas, um olhar de satisfação no rosto. E agora me responda. Gostou da história? Não, falei com a voz trêmula. Mas eu a ouvi. Posso ir agora? Fiz menção de me levantar, mas ele me empurrou de volta. Acredito que não. Senti lágrimas de pavor se acumularem nos meus olhos. Você prometeu. Foi mesmo. Por favor, me deixa ir embora. Eu não vou dizer a ninguém o que você me contou. Eu prometo. É claro que você contaria. Neguei com a cabeça. Não, eu não diria nada. Ele ficou em silêncio por um momento, talvez considerando as minhas palavras. Eu não posso deixar você ir, Grace, porque preciso de você. Vendo o medo no meu olhar, Jack se agachou perto de mim e respirou fundo. Perfeito, sussurrou ele. Havia algo em seu tom de voz que me aterrorizou e me fez recuar. Não se preocupe, eu não vou machucar você, avisou ele, estendendo o braço e acariciando a minha bochecha. Não é para isso que você está aqui. Mas voltemos à história. Assim, enquanto esperava encontrar alguém só para mim, eu me escondi sob um manto de respeitabilidade. Eu precisava encontrar o nome perfeito e cheguei a Angel. Pensei até em me chamar Gabriel Angel, mas achei que soaria um tanto forçado. Refleti um pouco, investiguei e descobri que muitos protagonistas de filmes se chamam Deck, e, surpresa, nascia Jack Angel. Em seguida, fui atrás do emprego perfeito. Ele balançou a cabeça,
divertindo-se. A ironia da história sempre me agrada. Jack Angel, defensor de mulheres vítimas de agressão. Além disso, eu também precisava de uma vida perfeita. Quando um homem chega aos 40 anos solteiro, as pessoas começam a fazer perguntas. Você pode imaginar como eu me senti quando vi você e Millie juntas no parque. Minha esposa perfeita e minha. Nunca. Exclamei de repente. Eu nunca vou ser a sua esposa perfeita. Se você acha que a gente vai continuar casado depois do que me contou, se você acha que eu vou gerar os seus filhos. Jack caiu na gargalhada. Filhos. Você sabe qual foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Não foi matar a minha mãe ou ver o meu pai ser levado para a cadeia. Isso foi fácil, até prazeroso. O mais difícil de tudo foi fazer sexo com você. Como você não percebeu? Como não enxergou por trás das minhas desculpas? Como não sentiu, quando a gente finalmente fez sexo, que foi um esforço, nojento, antinatural? Por isso eu desapareci ontem à noite. Você queria que eu fizesse amor com você. Afinal, era nossa noite de núpcias. E não suportei a ideia de transar com você só para manter as aparências. Você pode ver, então, que não espero que carregue os meus filhos. Quando as pessoas começarem a questionar, a gente vai dizer que está passando por problemas. Depois disso, as pessoas vão ser educadas e parar de fazer perguntas. Eu preciso que você seja minha mulher, mas só no nome. Minha recompensa não é você, Grace, mas Millie. Olhei para Jack sem piscar. Millie? Sim, Millie. Ela se encaixa perfeitamente nas minhas exigências. Em 16 meses ela vai ser minha e eu vou poder ter aquilo de que me privei por tanto tempo. Só você vai sentir falta dela. Não tenho intenção de matá-la. Já cometi esse erro antes. Levantei num pulo. Você acha que vou permitir que você toque num fio de cabelo de Millie? Se eu realmente quiser, você acha mesmo que pode me impedir? Corri para a porta. Está trancada, disse ele, com ar entediado. Socorro! Gritei, socando a porta. Socorro! Faça isso outra vez e você nunca mais vai voltar a ver Millie. Vociferou Jack. Volte aqui e sente-se. Apesar do medo, continuei socando a porta, gritando por socorro. Eu estou avisando, Grace. Você se lembra do que eu falei sobre colocar Millie em alguma instituição? Você sabe como isso seria fácil. Ele estalou os dedos. Num piscar de olhos, eu me virei para encará-lo. Meus pais nunca permitiriam isso. Você consegue mesmo imaginar os seus pais largando às pressas a vida boa na Nova Zelândia para resgatar Millie e levá-la para morar com eles? Acho difícil. Não existe ninguém, Grace, ninguém que possa salvar Millie. Nem mesmo você. Eu sou a tutora dela. Gritei. Eu também. E tenho um documento que prova isso. Eu nunca concordaria com a internação dela. Quase se eu provasse que você é doente mental. Como seu marido, eu seria responsável por vocês duas e poderia fazer o que bem entendesse. Ele indicou a porta. Fique à vontade. Continue socando e gritando por socorro. Vai servir como base para a sua loucura. É você quem está louco, acusei, irritada. Obviamente. Ele se levantou, caminhou até a lateral da cama, arrancou o telefone da tomada, pegou um canivete do bolso e cortou o fio. Eu vou deixar você sozinha por um tempo para refletir sobre o que falei. Quando eu voltar, a gente vai conversar de novo. Senta na cama. Não. Não seja tão desagradável. Você não vai me deixar trancada aqui. Jack veio na minha direção. Eu só não quero machucar você porque talvez não consiga parar. Mas é o que eu vou fazer, se for preciso. Jack ergueu os braços. Achando que ele fosse me bater, eu me esquivei. E se você morresse, o que seria de Millie? Senti as mãos de Jack nos meus ombros e enrijeci de medo, esperando que subissem até o meu pescoço. Em vez disso, ele me arrastou até a cama e me empurrou para o colchão. Aliviada por não ter sido estrangulada e por ainda estar viva, pulei da cama ao ouvir o barulho da porta sendo aberta. Mas, antes que conseguisse alcançá-la, Jack atravessou o vão e a fechou ao sair. Comecei a esmurrá-la, gritando para que ele me deixasse sair. Ouvindo seus passos desaparecendo pelo corredor, gritei por socorro sem parar. Mas ninguém apareceu. Chorando, desabei no chão, arrasada. Precisei de um tempo para me recuperar. Fiquei de pé e fui até as portas de correr da sacada, mas não consegui abri-las, apesar de usar toda a minha força. Esticando o pescoço, olhei para além da sacada, mas vi apenas o céu azul e os telhados de alguns prédios. Nosso quarto ficava no 6º andar, no fim de um longo corredor, o que significava que só havia um quarto vizinho ao nosso. Fui à parede oposta e bati com força várias vezes. Como não houve resposta, então imaginei que a maioria dos hóspedes estivesse passeando pela cidade, já que era o meio da tarde. Precisando fazer algo, voltei a atenção para as malas em cima da cama e comecei a remexê-las, buscando algo que pudesse me ajudar a escapar daquele quarto. Mas não havia nada. Tanto a minha pinça quanto a tesourinha de unha haviam desaparecido. Não faço ideia de como Jack conseguiu tirá-las do necessaire sem que eu percebesse. Como a bolsinha estava num compartimento interno da mala, suponho que ele tenha se livrado dos acessórios ainda na Inglaterra, talvez no hotel,
enquanto eu estava no banho. Comecei a chorar ao pensar no quanto eu queria me casar menos de 24 horas atrás, sem suspeitar do horror que me esperava. Lutando contra o pânico que ameaçava tomar conta de mim, tentei pensar racionalmente nas minhas opções. Não fazia sentido socar a parede para tentar chamar a atenção, a não ser quando eu ouvisse alguém voltar para o quarto ao lado. Pensei em passar um bilhete por baixo da porta na esperança de que algum hóspede, atravessando o corredor, pudesse encontrá-lo, curioso, o pegasse para ler. Mas minha caneta não estava na bolsa, assim como o lápis de olho e os batons. Jack havia antecipado todos os meus passos. Comecei a vasculhar o quarto freneticamente em busca de alguma coisa, qualquer coisa, que pudesse ajudar. Mas não havia nada. Derrotada, eu me sentei na cama. Se não ouvisse o barulho de portas abrindo e fechando em outros andares do hotel, acharia que o prédio estava deserto. Ainda assim, por mais reconfortantes que fossem aqueles barulhos, a desorientação que eu sentia era aterrorizante. Eu não conseguia acreditar que a minha situação era real e cheguei a pensar que se tratava de algum programa de televisão doentio em que as pessoas vivenciam situações terríveis enquanto o público assiste para ver como se comportam. Por algum motivo, imaginar que eu estava assistindo a mim mesmo acompanhada de milhões de pessoas me ajudou a recuar um pouco e analisar as minhas opções. Se eu focasse na história terrível de Jack, não conseguiria manter o mínimo de calma. Por isso, me deitei na cama e refleti sobre o que faria quando Jack voltasse, o que diria a ele, como agiria. Comecei a ficar sonolenta e, apesar de tentar me manter acordada, quando voltei a abrir os olhos já estava escuro. Percebi que tinha dormido. O barulho da agitada vida noturna nas ruas lá embaixo deixou claro que já havia anoitecido. Levantei da cama e fui até a porta. Não sei por quê. Talvez por ainda estar com sono, eu me peguei girando a maçaneta. Ao notar que ela se movia normalmente, que a porta estava destrancada, fiquei tão surpresa que levei um tempo para reagir. De pé, enquanto tentava compreender a situação, percebi que não tinha ouvido Jack trancar a porta. Eu simplesmente presumi e não tentei abri-la. Ele não tinha dito que me trancaria. Foi uma conclusão minha. Quando me lembrei do meu pânico, da forma como havia esmurrado a porta e batido na parede, senti vergonha, imaginando Jack às gargalhadas enquanto saía do quarto. Lágrimas de fúria machucaram os meus olhos. Com raiva, pisquei para afastá-las, lembrando que continuava prisioneira. Jack estava com o meu passaporte e com a minha bolsa. Pelo menos eu podia sair do quarto. Abri a porta devagar, com receio de encontrá-lo parado do lado de fora, pronto para me atacar, e me forcei a olhar para o corredor. Ao ver que estava vazio, voltei para o quarto, calcei os sapatos, peguei a bolsa no chão e saí. Enquanto corria para o elevador, decidi descer de escada, com medo de encontrar Jack quando as portas do elevador se abrissem. Desci de 2 em 2 degraus, sem acreditar que havia desperdiçado horas preciosas achando que estava trancada. Quando cheguei ao saguão lotado, senti um alívio incrível. Respirei fundo para me recompor e segui apressadamente até a recepção, onde Jack e eu tínhamos feito o check-in apenas algumas horas antes, feliz pelo meu pesadelo ter chegado ao fim. Boa noite. Posso ajudá-la? A jovem do outro lado do balcão sorriu para mim. Sim, por favor. Eu gostaria que você ligasse para a Embaixada Britânica. Falei, tentando manter a calma. Preciso voltar para a Inglaterra e perdi o meu passaporte e o dinheiro. Ah, eu sinto muito. A jovem parecia sensibilizada. A senhora pode me dizer o número do quarto? Eu não sei, mas fica no 6º andar. Meu nome é Grace Angel e eu cheguei hoje à tarde com o meu marido. Quarto 601, confirmou ela, verificando a tela. Onde a senhora perdeu o passaporte? Foi no aeroporto. Não, eu trouxe para o hotel. Dei uma risada trêmula. Na verdade, eu não perdi. Está com o meu marido. Ele levou as coisas e agora eu não consigo voltar para casa. Encarei-a com um olhar suplicante. Preciso muito da sua ajuda. Onde está o seu marido, senhora Angel? Não faço a menor ideia. Tive vontade de dizer que ele havia me trancado no quarto, mas me contive a tempo ao lembrar que foi uma impressão minha. Ele saiu faz algumas horas e levou o meu passaporte e o dinheiro. Olha só. Você pode ligar para a Embaixada Britânica. Por favor, espere um momento. Vou falar com o gerente. Ela me ofereceu um sorriso encorajador, afastando-se para falar com o homem. Enquanto a mulher explicava o meu problema, o gerente olhou para mim e eu abri um sorriso fraco. Percebi que devia estar descabelada, usando as mesmas roupas amarrotadas da viagem. O homem assentia com a cabeça, sorrindo de forma tranquilizadora, e pegou o telefone para ligar. Talvez a senhora queira se sentar enquanto resolvemos tudo, sugeriu a recepcionista, aproximando-se de mim. Não, eu estou bem. De qualquer forma, provavelmente vou ter que falar com a embaixada. Vendo que o homem havia finalizado a ligação, fui até ele. O que eles disseram? Tudo está sendo esclarecido, senhora Angel. Por que não se senta um pouco enquanto espera? Tem alguém da embaixada vindo para cá? Não seria melhor a senhora se sentar um pouco, talvez? Grace, ao me virar, vi Jack correndo na minha direção. Está tudo bem, Grace, eu estou aqui.
Fui tomada pelo medo. Fica longe de mim! Gritei. Eu me virei para a recepcionista, que me encarava, alarmada. Por favor, me ajuda. Esse homem é perigoso. Está tudo bem, Grace, disse Jack tranquilamente, pedindo desculpa ao gerente com um sorriso. Obrigado por me avisar que ela estava aqui. E se virou para mim, falando como se estivesse se dirigindo a uma criança. Grace, por que a gente não volta para o quarto para que você possa dormir? Vai se sentir muito melhor depois que descansar. Eu não preciso dormir. Eu só preciso voltar para a Inglaterra. Ciente de que as pessoas nos olhavam com curiosidade, tentei baixar o tom de voz. Me dá o meu passaporte, Jack, a carteira e o celular. Estendi a mão. Agora. Ele suspirou. Por que você sempre tem que agir assim? Eu quero meu passaporte, Jack. Ele balançou a cabeça. Eu devolvi o seu passaporte no aeroporto, como sempre faço, e você o guardou na bolsa, como sempre faz. Você sabe muito bem que não está aqui. Coloquei a bolsa no balcão e a abri. Olha, falei para a mulher, com a voz trêmula. Sacudi a bolsa, deixando os meus pertences caírem no balcão. Não está aqui, nem o passaporte nem a minha carteira. Ele pegou tudo e... Parei, arregalando os olhos ao ver o passaporte e a carteira caindo da bolsa, além do estojo de maquiagem, da escova de cabelo, de um pacote de lenços umedecidos, de um frasco de comprimidos que eu nunca tinha visto antes e do meu celular. Você colocou tudo de volta. Gritei, acusando Jack. Você voltou enquanto eu estava dormindo e colocou tudo dentro da bolsa. Eu me virei para o gerente. Não tinha nada aqui antes, eu juro. Ele pegou as minhas coisas e saiu, fazendo com que eu acreditasse que estava presa no quarto. O gerente parecia intrigado. É possível abrir a porta por dentro? Sim, mas ele me fez acreditar que estava trancada. Ouvindo minhas próprias palavras, percebi o quanto eu soava histérica. Acho que sei o que aconteceu. Jack pegou o frasco de comprimidos e o balançou. Você se esqueceu de tomar o seu remédio? Eu não estou tomando remédio nenhum. Isso não é meu. Você deve ter colocado aí? Gritei. Agora chega, Grace. A voz de Jack era firme. Você está sendo ridícula. Podemos ajudar, ofereceu o gerente. Um copo d'água, talvez? Sim, vocês podem chamar a polícia. Esse homem é um criminoso perigoso. O choque deixou todos em silêncio. É verdade, acrescentei, desesperada, ouvindo as pessoas murmurarem atrás de mim. Ele matou a própria mãe. Chamem a polícia, por favor. Foi exatamente sobre isso que eu falei. Jack suspirou. Ele e o gerente se entreolharam. Não é a primeira vez que acontece, infelizmente. Ele segurou meu cotovelo. Tudo bem, Grace, agora vamos. Com um movimento do ombro, eu me desvencilhei dele. Vocês podem chamar a polícia. A recepcionista me encarou com apreensão. Por favor, supliquei. Estou falando a verdade. Olha só, Grace. Jack parecia irritado. Se quiser mesmo chamar a polícia, vá em frente. Mas lembro o que aconteceu na última vez. A gente só pôde sair do país depois de investigarem as nossas alegações. E quando perceberam que estavam numa busca sem sentido, ameaçaram processar você por desperdiçar o tempo da polícia. E isso foi nos Estados Unidos. Não acho que a polícia daqui vai ser tão compreensiva. Eu o encarei. Que última vez. Honestamente, eu não recomendo que a senhora envolva a polícia, disse o gerente, preocupado. A não ser, é claro, que haja um bom motivo. Existe um ótimo motivo. Esse homem é perigoso. Se a senhora Angel quiser ir embora, talvez a gente devesse chamar um táxi para levá-la ao aeroporto, agora que ela encontrou o passaporte, sugeriu a recepcionista, bastante nervosa. Olhei para ela, aliviada. Sim, sim, por favor, faz isso. Comecei a guardar os meus pertences na bolsa. Por favor, chama um táxi. Você vai realmente insistir nisso? Perguntou Jack, resignado. Com certeza. Então não tem mais nada que eu possa fazer. Jack se virou para o gerente. Eu gostaria de pedir desculpa pela confusão. Um dos seus funcionários pode acompanhar a minha esposa até o nosso quarto para ela buscar a mala. É claro. Kiko, por favor, leve a senhora Angel até o quarto enquanto eu chamo um táxi. Obrigada, falei, agradecida, seguindo Kiko até o elevador. Minhas pernas estavam tão bambas que eu mal conseguia caminhar. Muito obrigada. De nada, senhora Angel, respondeu ela com educação. Eu sei que você deve me achar uma louca, mas posso garantir que não sou. Prossegui, sentindo necessidade de me explicar. Está tudo bem, senhora Angel, não precisa se explicar. E ela sorriu, apertando o botão para chamar o elevador. Você precisa chamar a polícia, avisei a ela. Assim que eu for embora, você precisa ligar para a polícia e dizer que o meu marido, o Sr. Angel, é um criminoso perigoso. Estou certa de que nosso gerente vai resolver tudo. O elevador chegou e eu entrei atrás da mulher, sabendo que ela não acreditava que Jack fosse perigoso nem criminoso. Mas eu não me importava, pois pretendia ligar para a polícia assim que entrasse no táxi.
Quando chegamos ao 6º andar, eu a segui até o quarto. Peguei o cartão magnético na bolsa, abri a porta e recuei, subitamente apreensiva de entrar ali. Mas estava tudo como eu havia deixado, sem motivos para me preocupar. Fui até a mala e a revirei para pegar roupas limpas. Não vou demorar, falei, desaparecendo no banheiro. Eu vou só trocar de roupa. Tirei a roupa às pressas, tomei um banho rápido e me vesti de novo. Enquanto embolava as roupas sujas, eu me senti fisicamente revigorada e mentalmente mais forte. Sem querer demorar, abri a porta. Antes que saísse do banheiro, alguém surgiu e com uma das mãos me empurrou de volta para dentro e cobriu a minha boca com a outra, abafando meu grito. Gostou da ceninha que eu armei para você? Perguntou Jack, seu rosto a centímetros do meu. Eu gostei muito. O melhor é que resolvi 2 problemas de uma só vez. Antes de mais nada, você só provou sua instabilidade na frente de dezenas de pessoas. Nesse exato momento, o gerente está escrevendo um relatório sobre o seu comportamento para deixar registrado. Também espero que tenha aprendido que eu sempre vou estar um passo à sua frente. Ele parou um instante para permitir que suas palavras fossem absorvidas. Ouça agora. Isso é o que a gente vai fazer. Vou tirar a mão da sua boca e, se você der um pio, vou fazer você engolir comprimidos até morrer e a sua morte vai parecer o suicídio de uma mulher jovem e desequilibrada. Se isso acontecer, na posição de único guardião vivo de Millie, eu manteria a promessa que fizemos a ela e a levaria para morar na nossa nova e adorável casa. Como você não estaria lá, quem a protegeria? Foi claro. Assenti com a cabeça, muda. Ótimo. Ele me soltou, me arrastou para fora do banheiro e me jogou na cama. Preciso que você ouça com atenção. Sempre que você tentar escapar, seja socando a porta, falando com alguém ou tentando correr, Millie vai pagar por isso. Por exemplo, como você tentou fugir hoje, a gente não vai visitá-la no fim de semana depois de voltarmos, como ela espera que aconteça. Se você fizer algo estúpido amanhã, a gente também não vai visitá-la na semana seguinte. E assim por diante. Vamos inventar alguma virose bem grave que você pegou aqui na Tailândia para justificar a ausência, uma virose que vai durar quantas semanas forem necessárias. Por isso, se você quiser ver Millie outra vez em pouco tempo, sugiro que me obedeça. Comecei a tremer incontrolavelmente, não só com o tom de ameaça em sua voz, mas também com a dolorosa conclusão de que havia perdido a chance de escapar quando voltei ao quarto para buscar a mala. Eu não precisava da mala. Podia ir embora sem ela tranquilamente, mas fez todo sentido subir para pegá-la quando Jack a mencionou. Se ele não tivesse solicitado um acompanhante para pegar os meus pertences no quarto, eu poderia ter questionado seus motivos para querer que eu subisse. E, se tivesse notado antes que a porta estava destrancada e não tivesse dormido, ele não teria como devolver o meu passaporte, o celular e a carteira. Você está se perguntando se as coisas teriam sido diferentes se você tivesse agido de outra forma, não é? Perguntou Jack, divertindo-se. Vou acabar com o seu sofrimento. A resposta é não. O final seria exatamente o mesmo. Você já deve ter percebido que eu estava observando o tempo todo. Se você tivesse descido para o saguão antes que eu devolvesse o passaporte, a carteira e o telefone, eu os teria colocado na sua mala assim que você saísse do quarto e sugerido, na frente de todo mundo, que você esqueceu onde os deixou. Depois eu faria o gerente acompanhar você até o quarto para procurar os seus pertences. Eu conheço você, Grace. Eu sei como você vai agir, eu sei o que você vai dizer. Sei até que você vai tentar fugir outra vez antes de voltar para casa. Isso seria bem ridículo. Mas você vai aprender porque não tem jeito. Nunca, choraminguei. Eu nunca vou me render a você. Bom, isso é o que vamos ver. Agora ouça com atenção o que a gente vai fazer. Vamos dormir um pouco e amanhã cedo vamos descer para o café. Ao passar pela recepção, você vai se desculpar pela confusão que causou hoje à noite e dizer que, obviamente, não quer voltar para a Inglaterra. Depois de trocar olhares carinhosos comigo no café da manhã, eu vou tirar belas fotos suas do lado de fora do hotel para mostrarmos aos nossos amigos como você estava feliz aqui. Depois, enquanto eu estiver fora para cuidar de alguns negócios, você, minha querida, vai pegar sol na sacada para ficar com um belo bronzeado para quando a gente voltar. Jack começou a desamarrar os sapatos. Depois de toda essa agitação, eu estou exausto. Eu não vou dormir na mesma cama que você. Então durma no chão. E não tente escapar, não vale a pena. Peguei uma coberta na cama e sentei no chão, me enrolando na coberta, anestesiada pelo medo. Embora o instinto me dissesse para escapar assim que possível, a razão me alertava de que era muito mais fácil fugir dele na Inglaterra. Eu odiava a ideia do que Jack poderia fazer comigo se eu tentasse fugir de novo aqui na Tailândia e fracassasse. Jack achava que me conhecia, que compreendia as minhas ações e tinha previsto uma nova tentativa de fuga. Eu precisava enganá-lo, fazê-lo acreditar que havia cedido e desistido. Por mais que quisesse fugir dele, minha prioridade era voltar para a Inglaterra atrás de Millie. Capítulo 9. Presente.
Enquanto estamos a caminho da escola de Millie no domingo de manhã, eu me sinto tão estressada me perguntando por que a senhora Goodrich gostaria de conversar com a gente, que agradeço por Jack não ter me trazido café da manhã antes de sairmos. Ele também não me deu nada para comer ontem. Estou sem comer desde o almoço de sexta. Não sei por que ele está agindo assim, mas é provável que seja porque Esther comeu a sobremesa comigo, o que ele considera uma trapaça. Jack sabia que eu não conseguiria comê-la depois de falar do quarto de Millie. No mundo doentio que Jack criou para mim, eu não tenho permissão para desperdiçar comida, entre outras coisas. Meu coração começa a bater mais forte assim que somos levados ao escritório da senhora Goodrich, especialmente quando Janice se senta ao nosso lado, o semblante sério. Como não vimos Millie, suponho que ela ainda não saiba que estamos aqui. No fim das contas, não havia motivo de preocupação. Ela só queria nos dizer que Millie andava com dificuldade para dormir, o que a deixava irritada durante o dia. Por isso, o médico da escola havia receitado um calmante para ela tomar antes de se deitar. Vocês estão falando de remédios para dormir? Pergunto. Sim, responde a senhora Goodrich. Medicamentos para serem administrados quando ela precisar, com a permissão de vocês, é claro. Eu não vejo problema algum. E você, querida? Pergunta Jack, virando-se para mim. Se é para o bem de Millie, eu também não vejo problema algum. Se o médico acha necessário, falo devagar. Só não queria que ela ficasse dependente de remédios para dormir. Ele não receitou nada muito forte, certo? Questiona Jack. Não, de forma alguma. São todos remédios sem receita. A senhora Goodrich abre uma pasta sobre a mesa, pega uma folha e a entrega a Jack. Obrigado. Vou anotar o nome, se a senhora não se importar. Na verdade, dei um comprimido para Millie ontem à noite, porque ela parecia bastante agitada. Avisa Janice, enquanto Jack digita o nome do remédio no telefone. Espero que não seja um problema. Claro que não. Respondo, tranquilizando-a. Você já tem a minha autorização por escrito para tomar qualquer medida necessária na minha ausência. Mas o que gostaríamos de saber, continua a senhora Goodrich, é se existe algum motivo para Millie estar com dificuldades para dormir. Foi tão repentino. Ela faz uma pausa, com delicadeza. Ela parecia ansiosa ou infeliz quando vocês a visitaram na semana passada. Jack balança a cabeça. Parecia a Millie de sempre. Eu também tive essa impressão, embora ela tenha ficado um pouco chateada porque a gente não foi almoçar no hotel, acrescento. Por algum motivo, aquele é o restaurante preferido dela, ainda que Jack e eu gostemos mais do que fica perto do lago. Mas ela acabou se divertindo. A senhora Goodrich e Janice se entreolham. A gente se perguntou se não seria porque ela ainda não viu a casa, sugere ela. Eu duvido, digo rapidamente. Quero dizer, Millie entende que a gente prefere que ela só veja a casa quando estiver terminada, e não coberta com lonas e escadas. Ela falou alguma coisa sobre isso com você, querido? Absolutamente nada, confirma Jack. Mas, se for isso que a está incomodando, eu ficaria mais do que feliz em levá-la para ver a casa assim que o quarto estiver terminado. O único risco é de ela se apaixonar e não querer voltar para cá, acrescentou ele, com uma risada. Acho que a ideia de sair daqui pode estar deixando Millie ansiosa, sugiro, ignorando a dor no meu coração. Afinal, esse lugar tem sido a casa dela nos últimos 7 anos e ela é muito, muito feliz aqui. Você está certa, é claro, concorda Janice. Eu devia ter pensado nisso. E ela é muito ligada a você, Janice. Talvez você possa tranquilizá-la dizendo que vai manter contato, que vai continuar a vê-la depois que ela for embora. Continuo. Se você quiser, é claro. Mas é claro que eu quero. Millie é como uma irmã mais nova para mim. Bem, se você puder dizer que vai visitá-la com frequência depois que ela se mudar para nossa casa, isso vai fazer com que Millie se sinta mais segura. Jack sorri, compreendendo o que eu acabei de fazer. E, se Millie disser qualquer coisa que dê motivos para vocês se preocuparem, não importa que pareça insignificante, por favor, nos avisem, diz Jack. A gente quer que Millie seja feliz. Eu gostaria de reforçar o quanto Millie tem sorte por contar com vocês dois, diz a senhora Goodrich. Nós é que temos sorte, corrige Jack, com modéstia. Na verdade, com Grace e Millie na minha vida, eu me considero o homem mais sortudo do mundo. Ele se levanta. Agora talvez seja melhor levarmos Millie para almoçar, embora ela provavelmente vá ficar decepcionada por não irmos ao hotel. Fiz reserva num restaurante novo. Parece que a comida lá é maravilhosa. Não me esforço para me animar. Se Jack está nos levando a um lugar novo, significa que ele certamente o avaliou antes. A gente vai ao hotel hoje? Pergunta Millie, esperançosa, quando vamos buscá-la. Na verdade, tem um restaurante novo aonde eu quero levar vocês, explica Jack. Eu prefiro hotel, continua ela. Outro dia. Vamos logo. Millie parece abatida no caminho para o carro, evidenciando sua frustração por não irmos ao hotel. Consigo apertar a mão dela ao entrarmos no carro, fazendo-a entender que precisa ter cuidado, e ela se esforça para melhorar um pouco o ânimo.
Durante o almoço, Jack pergunta a Millie por que ela está tendo dificuldades para dormir. E ela explica que tem ouvido moscas zumbindo em sua mente. Ele continua falando, querendo saber se o remédio que Janice tinha lhe dado na noite anterior havia ajudado, e Millie diz que sim, que tinha dormido muito bem, feito um bebê. Jack conta que permitimos que ela continuasse tomando os remédios sempre que necessário. Millie pergunta se Molly já voltou. E, como eu sinto um aperto na garganta sempre que penso na filhotinha, é Jack quem responde, dizendo que é pouco provável que ela volte algum dia, que deve ter sido encontrada por alguma garotinha muito amorosa que não sabia que Molly era uma cachorrinha perdida. Jack promete dar a ela um filhotinho quando se mudar para nossa casa. Vendo a expressão de Millie se iluminar de felicidade, sinto uma vontade avassaladora de pegar uma faca da mesa e enfiá-la no coração dele. Talvez percebendo meu desejo, Jack estende o braço e cobre minha mão com a sua, fazendo a garçonete sorrir diante da demonstração de afeto enquanto recolhe os nossos pratos. Ao terminarmos a sobremesa, Millie diz que precisa ir ao banheiro. Pode ir, diz Jack. Millie olha para mim. Você vem, Grace. Fico de pé. Sim, eu também preciso ir. Vamos todos, diz Jack. Nós duas o seguimos até os banheiros, que são exatamente como imaginei. Uma cabine única para as mulheres e outra para os homens, as duas portas lado a lado. O feminino está ocupado, então esperamos vagar, enquanto Jack se posiciona entre nós duas. Uma senhora sai e Jack segura o meu cotovelo com força, como um lembrete de que não devo dizer a ela que meu marido é um psicopata. Quando Millie desaparece no cubículo, a senhora se vira e sorri para nós. Certamente ela imagina que somos um casal encantador, a proximidade sugerindo que somos muito apaixonados. Percebo, outra vez, o quanto a minha situação é irremediável. Estou ficando desesperada porque ninguém questiona a perfeição absoluta das nossas vidas. Quando estamos entre amigos, não entendo como eles podem ser tão estúpidos por acreditarem que Jack e eu nunca brigamos, que concordamos absolutamente em tudo e que eu, uma mulher inteligente de 32 anos sem filhos, fico satisfeita em passar o dia inteiro brincando de casinha. Anseio que alguém comece a questionar, a suspeitar. Penso em Esther e me pergunto se não devo ter mais cuidado com o que desejo. Se Jack suspeitar dos questionamentos dela, ele pode achar que eu a estou incentivando e minha vida vai ser ainda mais infernal. Se não fosse por Millie, eu trocaria a minha nova vida pela morte sem pestanejar. Mas, se não fosse por Millie, eu não estaria aqui. Como Jack sempre diz, ele quer Millie, não a mim. Capítulo 10. Passado. Naquela manhã na Tailândia, logo após a noite em que descobri ter me casado com um monstro, eu não estava nem um pouco ansiosa para que Jack acordasse. Eu sabia que teria que começar a interpretar o papel da minha vida assim que ele abrisse os olhos. Eu havia passado a maior parte daquela longa noite me preparando mentalmente para aceitar que precisava fingir ser uma mulher derrotada e assustada se quisesse voltar para a Inglaterra o quanto antes e em segurança. Eu estava com medo, então não precisava fingir. Seria muito mais difícil fingir que me sentia derrotada, porque lutar fazia parte da minha natureza. Porém, como Jack tinha previsto que eu tentaria escapar mais uma vez antes de irmos embora da Tailândia, eu estava determinada a não fazer isso. Era importante que ele acreditasse que eu já tinha me dado por vencida. Ao ouvi-lo se mexer, eu me encolhi ainda mais debaixo da coberta e fingi que ainda estava dormindo, na esperança de ganhar mais tempo de descanso. Ouvi quando Jack se levantou da cama e caminhou até mim, perto da parede. Dava para senti-lo me olhando do alto. Fiquei arrepiada e meu coração começou a bater tão rápido que ele certamente conseguiria farejar o meu medo. Jack se afastou depois de alguns segundos, mas só abriu os olhos ao ouvir a porta do banheiro ser aberta e o barulho da água do chuveiro cair. Eu sei que você estava fingindo, disse ele, me fazendo gritar de susto ao aparecer bem do meu lado. Vamos lá, levante. Lembre-se de que você precisa pedir muitas desculpas essa manhã. Enquanto eu tomava banho e me vestia sob o olhar atento de Jack, me reconfortei com as palavras dele na noite anterior, quando disse que não estava sexualmente interessado em mim. Ótimo, disse ele, assentindo com a cabeça e aprovando o vestido que eu escolhi. Agora sorria. Quando a gente estiver lá embaixo, balbuciei, tentando ganhar tempo. Agora. Seu tom era firme. Quero que você olhe para mim como se me amasse. Engolindo em seco, eu me virei lentamente para Jack, certa de que não seria capaz de obedecer a ele. Mas, quando vi a ternura em seu rosto ao me olhar, fiquei perdida, como se tudo o que havia acontecido nas últimas 48 horas fosse parte de um sonho. Não consegui esconder meu desejo e, quando ele sorriu com carinho para mim, eu retribuí o sorriso. Assim está melhor, disse ele. Não se esqueça de continuar sorrindo durante o café. Perplexa comigo mesma por ter esquecido quem ele era. Ainda que só por um instante, senti minha pele arder de constrangimento. Ele sorriu ao notar. Pense da seguinte maneira, Grace. Como você obviamente ainda me acha atraente, vai ser mais fácil bancar a esposa apaixonada.
Senti lágrimas de vergonha nos meus olhos e me virei de costas, detestando saber que a aparência física de Jack era tão discrepante do mal dentro dele. Se era capaz de me enganar, se era capaz, mesmo que por alguns segundos, de me fazer esquecer quem ele era, como eu poderia convencer as outras pessoas de que era um lobo em pele de cordeiro? Pegamos o elevador até o saguão e, ao passarmos pela recepção, Jack me levou até o gerente. Ele me abraçou, enquanto eu pedia desculpa pela atitude da noite anterior, explicando que, por causa do fuso, tinha me esquecido de tomar a medicação na hora certa. Percebi que Kiko me observava em silêncio de trás do balcão e rezei para que algo nela, algum tipo de empatia feminina, talvez, pudesse reconhecer que a minha inquietação na noite anterior era genuína. Talvez ela tenha desconfiado quando Jack apareceu repentinamente no quarto enquanto eu me trocava no banheiro e lhe disse que assumiria a partir dali. Quando parei de falar, olhei para ela na esperança de que percebesse que eu estava interpretando um papel e pensasse em ligar para a embaixada. Mas, assim como antes, ela evitou me encarar. O gerente não se importou muito com meu pedido de desculpa e nos acompanhou até o pátio, oferecendo-nos uma mesa ao sol. Mesmo sem fome, me forcei a comer, sabendo que precisava continuar forte. Enquanto comíamos, Jack conversava comigo, me contando, para que as pessoas sentadas às mesas próximas escutassem, tudo o que faríamos naquele dia. Na verdade, não fizemos nada daquilo. Assim que terminamos a refeição, fomos até o Hotel 5 Estrelas que vi ao passar de táxi no dia anterior, depois de tirar várias fotos minhas diante da entrada. E eu me lembrava de momentos felizes com Millie para estampar um sorriso no rosto. Jack me levou de volta ao nosso quarto. Eu gostaria de ligar para Millie. Falei quando ele fechou a porta. Você poderia me dar o telefone? Por favor. Jack balançou a cabeça negativamente. Receio que não. Eu prometi à minha mãe que ligaria. Insisti. Quero saber como Millie está. E eu quero que seus pais achem que a gente está se divertindo tanto na nossa lua de mel que você nem sequer pensou em Millie. Por favor, Jack. Eu odiava o tom de súplica na minha voz, mas estava desesperada para saber o estado de saúde da minha irmã e desejava muito ouvir a voz da minha mãe, para confirmar que o mundo que eu conhecia antes ainda existia. Não, eu odeio você, falei, rangendo os dentes. É claro que odeia. Agora preste atenção. Eu vou sair por um tempo e você vai esperar na sacada para voltar para casa bem bronzeada. Por isso, certifique-se de que pegou tudo de que precisa, porque você não vai poder voltar para o quarto depois que eu sair. Levei um tempo para entender. Você não está pensando em me trancar na sacada, está? É isso mesmo. Por que eu não posso ficar no quarto? Por que eu não posso trancar você? Olhei para Jack sem acreditar. E se eu precisar ir ao banheiro? Você não vai poder. Então sugiro que vá agora. Mas quanto tempo você vai ficar fora? 2 ou 3 horas. 4, talvez. E, caso esteja pensando em gritar por socorro da sacada, eu a aconselho a não fazer isso. Eu vou estar por perto, observando e escutando. Por isso, não faça nada idiota, Grace. Estou avisando. Senti um calafrio na espinha diante do tom dele, mas, ainda assim, depois que Jack saiu, foi difícil não me apoiar na sacada e gritar por socorro a plenos pulmões. Tentei imaginar o que aconteceria se eu agisse assim e concluí que, mesmo que as pessoas viessem correndo, Jack também reapareceria, pronto para contar uma história convincente sobre o meu estado mental. E precisaríamos de semanas para provar as minhas alegações, caso alguém decidisse investigar mais a fundo quando eu dissesse que era uma prisioneira e Jack, um assassino. Eu poderia contar a história da família dele e quem sabe as autoridades pudessem encontrar algum caso de um pai que havia espancado a esposa até a morte, conseguindo a partir daí chegar ao pai de Jack. Mas, mesmo que o homem explicasse que seu filho tinha cometido o crime, dificilmente acreditariam nele 30 anos depois do assassinato. De qualquer forma, era até provável que já estivesse morto. Além disso, eu não tinha como saber se a história de Jack era real. Soava terrivelmente plausível, mas Jack podia ter inventado tudo só para me assustar. A sacada onde eu passaria as próximas horas dava para um pátio nos fundos do hotel. Olhando para baixo, era possível ver as pessoas se reunindo desordenadamente em volta da piscina, preparando-se para nadar ou em busca de um espaço para pegar sol. Ciente de que Jack podia estar me observando de qualquer lugar lá embaixo e me veria com mais facilidade do que eu o veria, me afastei da beirada. Havia 2 cadeiras de ripas de madeira na sacada, daquelas desconfortáveis, que deixam marcas na parte de trás das coxas quando se passa tempo demais sentado nelas. Havia também uma mesinha, mas nenhuma espreguiçadeira com colchonete, o que tornaria aquele momento mais agradável. Por sorte, levei a toalha comigo e improvisei uma almofada para colocar numa das cadeiras. Eu só tive tempo de pegar um biquíni, o bronzeador e os óculos escuros, mas não pensei em pegar um dos muitos livros que havia levado para a viagem. Não que tivesse importância, eu sabia que não conseguiria me concentrar, mesmo se a história fosse envolvente. Após alguns minutos na sacada, eu já me sentia enjaulada, com ainda mais vontade de fugir. Fiquei feliz em saber que o quarto ao lado estava vazio, pois a tentação de gritar por socorro de uma sacada para a outra seria grande demais.
A semana seguinte foi uma tortura. Às vezes Jack me levava para tomar café da manhã no restaurante do hotel, outras vezes, não, e ficou óbvio, pela forma como era tratado pelo gerente, que ele era um hóspede regular dali. Depois de comermos, Jack me acompanhava de volta ao quarto. Eu ficava presa na sacada até ele voltar e me deixar entrar no quarto para ir ao banheiro e comer o que tivesse me trazido para o almoço. Cerca de uma hora depois, ele me forçava a voltar à sacada e desaparecia. Até a noite. Por mais terrível que fosse, havia pelo que agradecer. Sempre havia um pouco de sombra na sacada e, como insisti, Jack me deu algumas garrafas d'água, embora eu tivesse que tomar cuidado com a quantidade que bebia. Ele nunca me trancava por mais de 4 horas, mas o tempo passava de maneira excruciantemente lenta. Quando tudo, a solidão, o tédio, o medo, o desespero, era demais para suportar, eu fechava os olhos e pensava em Millie. Ainda que eu ficasse ansiosa para sair da sacada, quando Jack decidia me libertar, não porque ele sentia pena de mim, mas porque queria tirar fotos, eu me estressava tanto que, muitas vezes, ficava feliz em voltar para o quarto do hotel. Certa noite, ele me levou para jantar num restaurante maravilhoso, onde tirou várias fotos durante a refeição. Numa tarde, ele chamou um táxi e fizemos 4 dias de passeios turísticos em 4 horas, quando ele tirou mais fotos de mim para provar o quanto eu estava me divertindo. Em outra tarde, Jack me levou ao que devia ser um dos melhores hotéis de Bangkok, onde ele milagrosamente conseguiu acesso à sua praia particular. Troquei de biquíni várias vezes, para parecer que as fotos eram de dias diferentes e me perguntei se não era ali que Jack passava os dias enquanto eu ficava presa na sacada. Eu esperava que os funcionários do nosso hotel questionassem porque raramente me viam, mas, quando Jack me levou para tomar café da manhã e eles perguntaram, com gentileza, se eu estava melhor, entendi que Jack tinha dito que eu estava no quarto com problemas no estômago. Era terrível que de vez em quando eu sentisse esperança, pois Jack voltava a ser o homem por quem eu havia me apaixonado quando estávamos em público. Às vezes, ao longo de uma refeição, por exemplo, enquanto interpretava o papel de marido atento e carinhoso, eu esquecia quem ele era. Talvez, se sua companhia não fosse tão agradável, fosse mais fácil lembrar. Mas, mesmo quando eu lembrava, era tão complicado comparar o homem que me olhava com ternura do outro lado da mesa ao homem que me mantinha presa, que eu quase acreditava se tratar de uma fantasia. Voltar à realidade era 2 vezes mais difícil, porque havia a decepção e a vergonha de ter acreditado no charme dele. Eu olhava ao redor o tempo todo, procurando uma saída, algum lugar para onde correr, alguém a quem recorrer. Jack se divertia com o meu desespero e me estimulava a seguir em frente. Ande, dizia ele. Vá em frente. Conte para aquela pessoa ali, ou talvez para aquela outra ali, que eu estou mantendo você como prisioneira, que eu sou um monstro, um assassino. Mas antes olhe ao redor. Olhe para esse belo restaurante onde estamos e pense. Pense na comida deliciosa que você está comendo e no vinho maravilhoso na sua taça. Você parece mesmo uma prisioneira. Eu pareço um monstro, um assassino? Acho que não. Mas, se quiser fazer isso, não vou impedir. Eu quero me divertir. E eu engolia o choro e tentava me convencer de que, ao voltar para a Inglaterra, tudo seria mais fácil. No início da segunda semana na Tailândia, minha situação era tão deplorável que quase não resisti a tentar escapar. Era deprimente pensar em passar os próximos 6 dias na sacada, e eu também começava a reconhecer o quanto a minha situação não tinha jeito. Não tinha mais certeza de que, ao voltar à Inglaterra, eu poderia escapar de Jack com facilidade, até porque sua reputação como advogado de sucesso certamente o protegeria. Quando pensei em alertar alguém sobre quem ele realmente era, comecei a achar que a embaixada britânica na Tailândia me oferecia mais ajuda que a polícia na Inglaterra. E havia algo mais. Nos 3 dias anteriores, depois que Jack destrancou a sacada e me deixou voltar para o quarto para passar o resto da noite, ele saiu novamente, avisando que retornaria em breve. Caso eu tentasse escapar, ele descobriria imediatamente. Saber que eu podia abrir a porta e ir embora era doloroso, por isso reuni toda a minha força de vontade para ignorar o instinto de fugir, o que foi bom. Na primeira noite ele voltou depois de 20 minutos, na segunda, depois de 1 hora. Mas, na terceira noite, Jack só apareceu quando já eram quase 11 horas, e percebi que ele me deixava cada vez mais tempo sozinha. Pensar que Jack poderia ficar fora tempo suficiente para que eu chegasse à embaixada britânica me fez pensar nessa possibilidade. Eu sabia que não podia contar com a colaboração da gerência do hotel e que não iria muito longe sem ajuda, mas, quando o quarto ao lado foi ocupado no fim de semana, eu me perguntei se não poderia recorrer aos hóspedes. Não dava para saber de onde eram, pois suas vozes chegavam abafadas ao nosso quarto, mas supus-se tratar de um casal jovem pelo tipo de música que os dois ouviam. Por mais que mal ficassem ali durante o dia, ninguém iria à Tailândia para ficar o tempo todo no quarto do hotel, a não ser que fosse um prisioneiro como eu. Quando estavam no quarto, às vezes um dos dois ia à sacada para fumar. Eu acreditava ser o homem, pois a silhueta que conseguia identificar pela divisória parecia masculina. Às vezes eu ouvia gritar algo para a mulher, talvez em espanhol ou português.
Os dois pareciam passar a maioria das noites no quarto, por isso imaginei que estivessem em lua de mel, felizes por ficar no hotel e fazer amor. Naquelas noites, ao som de uma música suave, eu sentia vontade de chorar, lembrando como tudo poderia ter sido. No quarto dia, como Jack não voltou até meia-noite, concluí que a minha teoria estava certa. Ele vinha aumentando gradualmente o tempo que me deixava sozinha, certo de que eu não tentaria fugir. Eu não fazia ideia de onde ele passava aquelas noites, mas, considerando seu bom humor quando voltava, presumi que visitasse algum tipo de bordel. Concluí, durante as longas horas na sacada onde só tinha minha mente como companhia, que, diante da opinião dele sobre fazer amor comigo, Jack devia ser homossexual e havia ido à Tailândia para se divertir com algo que não se permitia na Inglaterra, temendo ser chantageado. Eu sabia que a minha teoria não estava completa, afinal, ser homossexual não é um problema, mas ainda não sabia o que faltava. Na quinta noite, quando eram 2 da manhã e Jack ainda não tinha voltado, comecei a ponderar seriamente as minhas opções. Faltavam 5 dias para o fim da viagem. Além de parecer uma longa espera, havia também o medo de continuarmos ali. Naquela manhã, cada vez mais chateado por ainda não ter falado com Millie, perguntei a Jack se poderíamos visitá-la assim que voltássemos. Quando ele disse que estava gostando muito da nossa lua de mel e pensava em estendê-la, chorei em silêncio. Imaginei que se tratava de mais um dos seus jogos para me desestabilizar, mas passei o dia chorando, completamente sem esperanças. Quando a noite chegou, eu estava determinada a escapar de Jack. Se tivesse certeza de que o casal no quarto ao lado era de espanhóis, eu poderia falar com eles e pedir ajuda, já que tinha aprendido o suficiente do idioma nas minhas viagens à Argentina. O fato de ser um casal, haveria uma mulher com quem eu pudesse falar, também ajudou na decisão. De qualquer forma, estava certa de que eles já sabiam que eu estava com problemas, pois naquela tarde, quando o homem foi à sacada fumar, ele chamou a mulher, preocupado, dizendo que tinha ouvido alguém chorar. Com medo de que Jack pudesse vê-los tentando olhar a nossa sacada, abafei meus soluços e fiquei o mais imóvel possível para que achassem que eu tinha voltado para o quarto. Desejei que meu choro pudesse me beneficiar. Aguardei 3 horas depois que Jack saiu para agir. Já passava das 11 da noite, mas eu sabia que o casal ainda estava acordado, porque conseguia ouvi-los andando pelo quarto. Ao me lembrar da minha última tentativa de fuga, conferi minha bolsa, a mala e o quarto para ter certeza de que o meu passaporte e a minha carteira não estavam ali. Como não os encontrei, fui até a porta e a abri lentamente, rezando para não encontrar Jack no corredor, voltando para o quarto. Eu não o vi, mas o medo de que ele aparecesse de repente me fez bater na porta do casal espanhol com mais força do que eu gostaria. Ouvi o homem resmungar alguma coisa, talvez irritado por ser perturbado àquela hora da noite. "Quem é esse?" perguntou ele do outro lado da porta. "Eu sou a sua vizinha. Vocês podem me ajudar, por favor? Que pasa? Você pode abrir a porta, por favor?" O barulho inconfundível do elevador parando mais adiante no corredor me fez bater na porta mais uma vez. "Rápido!" gritei, com o coração palpitando. "Por favor, rápido!" Quando a tranca foi aberta, o som das portas do elevador se abrindo fez com que eu me jogasse dentro do quarto. "Obrigada, obrigada!" balbuciei. As palavras me escaparam e olhei aterrorizada para Jack. "Na verdade, eu achava que você vinha antes", disse ele, rindo do choque estampado no meu rosto. "Comecei a achar que você estava sendo sincera, que tinha ouvido meu aviso e não ia tentar escapar. Obviamente, teria sido melhor para você, mas muito menos divertido para mim. Tenho que admitir que eu ficaria decepcionado se todo o meu trabalho fosse em vão." Perdi as forças. Quando desabei no chão, tremendo de choque, ele se agachou ao meu lado. "Me deixe adivinhar", disse ele, com a voz baixa. "Você achou que um casal espanhol estivesse hospedado nesse quarto, não é? Só eu estava aqui. Se você pensar bem, vai perceber que nunca ouviu a mulher responder, porque a voz vinha de um rádio. Você também não a viu na sacada, mas ainda assim acreditou que ela existia. É claro que você não sabia que eu fumava, porque tento não fazer disso um hábito, nem que eu falava espanhol." Ele parou por um momento. "Eu também disse que seria burrice da sua parte tentar escapar outra vez antes de a gente ir embora da Tailândia", prosseguiu ele, baixando a voz até que virasse um sussurro. "Mas, agora que tentou, o que você acha que eu vou fazer? Faça o que quiser." Solucei. "Eu não me importo mais." Palavras corajosas, mas tenho certeza de que não são sinceras. Por exemplo, tenho certeza de que você iria sofrer se eu decidisse matá-la, pois isso significaria que nunca mais ia ver Millie. "Você não vai me matar", falei com mais confiança do que sentia. "Tem razão. Não vou, não ainda, pelo menos. Antes de mais nada, preciso que faça por Millie o que ela não consegue fazer por si mesma." Ele se levantou e me olhou com frieza de cima a baixo. "Infelizmente, não posso punir você aqui, porque não tenho do que realmente privá-la. Mas, como agora você tentou escapar 2 vezes, não vamos visitar Millie nos 2 fins de semana depois que voltarmos para a Inglaterra." "Você não pode fazer isso", berrei.
Claro que posso. E mais, eu avisei que faria isso. Ele estendeu a mão e me puxou para que eu ficasse de pé. Tudo bem, agora vamos embora. Jack abriu a porta e me empurrou para o corredor. Valeu a pena pagar pelo quarto extra, disse ele, fechando a porta às suas costas. O Sr. Ho, o gerente, entendeu que eu poderia precisar de um quarto separado por causa da sua condição mental. Como se sente, sabendo que eu estava observando você o tempo todo? Não tão bem quanto vou me sentir no dia em que você for para a cadeia, Rosney. Isso nunca vai acontecer, Grace, retrucou ele, me empurrando de volta para o nosso quarto. E sabe por quê? Porque não existe nada contra mim. Aquele foi o pior momento das 2 semanas na Tailândia. Não tanto por não ter conseguido escapar, mas por ter caído em outra armadilha que Jack armou cuidadosamente para mim. Tentei pensar nos motivos que o levaram a se esforçar tanto para me pegar, já que eu não teria tentado escapar se não fosse por isso. Talvez minha submissão o entediasse, ou talvez fosse algo mais sinistro. Ao negar a si mesmo o prazer de acabar comigo fisicamente, ele queria o prazer de me deixar mentalmente perturbada. Gelei ao pensar que Jack poderia transformar meu aprisionamento numa espécie de jogo psicológico. Mesmo que eu tivesse outra oportunidade de fugir, sempre teria medo de que fosse uma armadilha, e concluí que, caso eu não escapasse na chegada à Inglaterra, antes de sair do aeroporto, seria muito, mas muito mais difícil depois que estivéssemos em casa. Lutando contra o desespero, tentei pensar no que faria no avião e quando chegasse ao aeroporto de Heathrow. Após a decolagem, se eu contasse a uma das aeromoças que Jack me mantinha como prisioneira, eu conseguiria ficar calma enquanto ele insistisse que tudo era um delírio meu? E se ele levasse o relatório do gerente do hotel para confirmar sua versão? O que eu faria? E se eu ficasse calma e contasse que ele pretendia fazer mal a mim e à minha irmã? Conseguiria convencê-la a verificar as informações sobre Jack enquanto ainda estivéssemos no avião? E, em caso positivo, será que descobririam que ele se trata de um impostor ou que Jack Angel é um advogado de sucesso, defensor de mulheres vítimas de agressão? Eu não sabia dizer, mas estava determinada a ser ouvida e, se não fosse possível, criaria uma confusão desproporcional quando chegássemos ao aeroporto, até que me levassem para o hospital ou para a delegacia. Não estranhei quando fiquei sonolenta assim que o nosso voo noturno decolou. Mas, ao acordar na manhã seguinte, estava tão grogue que trouxeram uma cadeira de rodas para que eu desembarcasse do avião. Minhas palavras estavam tão emboladas que eu mal conseguia falar. Embora meu cérebro enevoado me impedisse de ouvir o que Jack dizia ao médico que veio me consultar, pude ver que ele segurava um frasco de comprimidos. Ciente de que estava perdendo a chance de escapar, fiz um enorme esforço para pedir ajuda enquanto éramos conduzidos até a imigração, mas só consegui emitir ruídos ininteligíveis. No carro, Jack me colocou no banco e afivelou o cinto de segurança. Desmoronei para o lado, batendo na porta, incapaz de lutar contra a sonolência. Quando despertei novamente, Jack me fazia beber um café forte que tinha comprado na máquina de um posto de gasolina. Fiquei um pouco mais atenta, mas ainda estava confusa e desorientada. Onde a gente está? Balbuciei, me esforçando para me ajeitar no banco. Quase chegando em casa, respondeu ele, com a voz tão animada que senti medo. Jack voltou para o carro e, enquanto fazíamos o trajeto, eu tentava descobrir onde estávamos, mas não reconhecia o nome dos vilarejos pelos quais passávamos. Depois de quase meia hora, ele virou numa rua. Bem, aqui está, minha querida esposa, disse ele, parando o carro. Espero que goste. Paramos ao lado de enormes portões pretos. Um pouco mais à frente havia um portão preto único, com uma campainha na parede ao lado. Jack pegou um controle remoto no bolso, apertou um botão e os portões duplos se abriram. A casa que prometi a você como presente de casamento. Agora me diga, o que achou? No início, achei que o que quer que ele tenha usado para me drogar agora estava me provocando alucinações. Mas percebi que estava vendo a casa que desenhamos juntos num pedaço de papel no bar do Hotel Connaught. A casa que ele prometeu encontrar para mim, até mesmo com a janelinha redonda no telhado. Vejo que ficou sem palavras. Ele gargalhou, atravessando os portões. Depois de estacionar perto da entrada, ele saiu do veículo e abriu a porta do carro para mim. Como continuei sentada, Jack me pegou pelos braços e me arrastou sem cerimônia do carro até a varanda. Ele abriu a porta e me empurrou para o hall, batendo a porta ao entrar. Bem-vinda, disse ele, sarcasticamente. Espero que você seja muito feliz aqui. O hall era lindo, com o pé direito alto e uma escada maravilhosa. As portas à direita estavam fechadas, assim como as imensas portas duplas à esquerda. Eu sei que você quer conhecer tudo, continuou ele. Mas antes não gostaria de ver Molly. Encarei Jack. Molly? Sim, Molly. Não vai me dizer que se esqueceu dela. Onde ela está? Perguntei, desesperada, ao mesmo tempo surpresa por não ter pensado nela enquanto estava na Tailândia. Onde Molly está? Na despensa. Jack abriu uma porta à direita da escada e acendeu a luz. Lá embaixo, seguindo pelo porão, reconheci os azulejos da foto que ele me mostrou de Molly no cesto. Jack parou diante de uma porta.
Ela está aí dentro, mas, antes de entrar para vê-la, é melhor levar um desses aqui. Ele pegou um rolo de sacos de lixo de cima de uma prateleira, arrancou um e me deu. Acho que vai precisar.